Ela tentava apenas sobreviver um turno da noite de cada vez, mãe solteira, a trabalhar nas sombras enquanto a cidade dormia. Ele era um CEO milionário, escondido no canto escuro do seu hotel, quebrado pela traição e afogado em escândalo. Os seus mundos nunca se deveriam ter cruzado, mas o café de madrugada e as confissões sussurradas têm o dom de derrubar muros que nenhum deles pretendia escalar. O que ela não sabia era que o passado dele ainda não o tinha deixado em paz, e a mulher que o destruíra estava prestes a entrar pelas portas do átrio com uma única missão: garantir que a recepcionista do hotel soubesse exatamente qual era o seu lugar. Esta é uma história sobre arriscar tudo quando já não se tem nada a perder, e descobrir que, por vezes, a pessoa que se esconde na escuridão é quem nos consegue finalmente trazer para a luz. Subscreva e comente abaixo se alguma vez arriscou por alguém que todos diziam não ser a pessoa certa para si, porque esta história de amor está prestes a testar todos os limites que pensava não poderem ser transpostos. Maia empurrou as pesadas portas de vidro do Hotel Palácio Lusitano exatamente às 22h45. Os seus tênis guincharam contra o chão de mármore polido. O átrio estendia-se à sua frente como uma catedral, tudo superfícies cintilantes e luz dourada que refletia nos lustres de cristal. Ela nunca tinha trabalhado em turnos da noite antes, nem nunca tinha trabalhado num hotel. Mas quando o seu filho de 7 anos precisa de sapatos novos e a renda está por pagar, agarra-se ao que aparece. Deve ser a Maia. Uma mulher com cabelos prateados e olhos gentis surgiu de trás da recepção. Vestia um blazer azul marinho com o brasão dourado do hotel no bolso. Eu sou Clara Benton, a gerente da noite. Bem-vinda ao seu primeiro turno. Maia endireitou os ombros. Obrigado pela oportunidade, Sra. Benton. Clara, por favor. O sorriso da mulher mais velha suavizou o formalismo do átrio. Vou mostrar-lhe o funcionamento. As noites costumam ser calmas. A maioria dos hóspedes já está a dormir à meia-noite. O seu trabalho principal é atender o telefone, tratar de quaisquer check-ins tardios e garantir que nada arde. Maia riu nervosamente. Eu consigo fazer isso. Clara mostrou-lhe o sistema informático, os cartões-chave, os protocolos de emergência. Tudo parecia avassalador, mas Maia acenou com a cabeça e tomou notas mentais. Não podia dar-se ao luxo de estragar isto. Derek contava com ela. O lounge fica por ali, disse Clara, apontando para uma porta em arco que levava a um espaço mais escuro. Às vezes os hóspedes não conseguem dormir e descem para um copo. Deixe-os estar, a menos que precisem de algo. Entendido. Clara apertou-lhe o braço. Vai se sair muito bem. Estarei no escritório de trás se precisar de mim. Mas você consegue. E então Maia ficou sozinha. O átrio parecia maior sem o calor da Clara a preenchê-lo. Maia instalou-se na cadeira de couro atrás da recepção e tentou parecer confiante, profissional, como se pertencesse àquele lugar, entre o mármore e o dourado. O telefone não tocou. Nenhum hóspede apareceu. Os minutos arrastaram-se. Às 23h30, Maia decidiu dar uma volta pelo átrio, esticar as pernas, certificar-se de que tudo parecia bem. Foi então que o viu. Um homem estava sentado no canto mais escuro do lounge, recostado numa poltrona com abas que estava virada de costas para a luz. Ela mal conseguia distinguir a sua silhueta. Não se estava a mover, apenas sentado ali, como uma estátua. O coração da Maia acelerou. Estaria ele bem? Deveria ir vê-lo? Ela deu alguns passos mais perto. O homem usava um fato de aspecto caro, amarrotado, como se o estivesse a usar há dias. A cabeça estava inclinada para trás contra a cadeira. Cabelos escuros caíam sobre a testa. Com licença, senhor. A voz da Maia saiu mais baixa do que pretendia. Posso trazer-lhe alguma coisa? Ele não respondeu. Nem sequer estremeceu. Maia aproximou-se. Senhor, desta vez, a cabeça dele virou ligeiramente. Não o suficiente para ver o rosto, apenas o suficiente para reconhecer a presença dela. Estou bem. A voz dele era rouca, profunda, como se não a usasse há muito tempo. Tenha certeza. Poderia trazer-lhe um copo de água ou... Eu disse que estou bem. As palavras atingiram-na como uma bofetada. Maia recuou, as suas bochechas a arder. Ok, desculpe incomodá-lo. Ela virou-se e voltou para a recepção, o pulso a martelar. Qual era o problema daquele homem? Ela estava apenas a tentar ajudar.
mas algo na maneira como ele estava ali sentado, tão imóvel, tão sozinho na escuridão, ficou com ela durante o resto do seu turno, como se estivesse à espera de algo. Ou talvez a fugir de algo. Quando Clara veio verificar como ela estava às 2 da manhã, Maya quase mencionou o homem no lounge. Mas Clara parecia cansada, e Maya não queria parecer assustada na sua primeira noite. "Está tudo bem?" perguntou Clara. "Perfeito." Maya mentiu. Ela conduziu para casa enquanto o sol começava a espreitar no horizonte. O seu apartamento estava calmo. Derek dormia no seu quarto, e a babysitter dormitava no sofá. Maya pagou-lhe, sussurrou os seus agradecimentos e trancou a porta. Na cozinha fez para si uma chávena de chá, que estava demasiado cansada para beber. A sua mente continuava a vaguear para aquele homem na escuridão, a gravidade que parecia irradiar dele como o calor do asfalto. Ela abanou a cabeça. Não era problema dela. Ela estava ali para trabalhar, não para se preocupar com estranhos sombrios. Na noite seguinte, Maya entrou no átrio com mais confiança. Ela sabia onde as coisas estavam agora. Conhecia o ritmo do lugar. Clara cumprimentou-a com um sorriso. "Como está o Derek?" "Bem." Perguntou-me por que cheiro agora a sabonete chique. Maya sorriu. "Disse-lhe que é o cheiro de pagar a renda." Clara riu. "Vai adaptar-se muito bem aqui." Enquanto Clara desaparecia no escritório de trás, Maya instalou-se atrás da recepção. Ela olhou para o lounge, meio à espera que estivesse vazio. Não estava. O mesmo homem estava sentado na mesma cadeira, vestindo o que parecia ser o mesmo fato amarrotado. Não se tinha movido. Literalmente. Era como se tivesse ficado congelado ali por 24 horas. Maya franziu a testa. Isso não podia estar certo. Ela abriu a lista de hóspedes no computador. Percorreu os nomes. A maioria eram famílias ou viajantes de negócios. Mas um nome destacava-se. Ethan Cole, suíte 412. Fez o check-in há 6 dias. Maya roeu o lábio. Deveria tentar falar com ele novamente. Ele tinha deixado bem claro que queria ser deixado em paz, mas algo na maneira como ele estava ali sentada a incomodava. Era como ver alguém afogar-se em câmara lenta. Antes que pudesse dissuadir-se, Maya encheu 2 chávenas de café do jarro da recepção. Ela entrou no lounge, o coração a bater-lhe nas costelas. "Trouxe-lhe café", disse ela, pousando uma chávena na pequena mesa ao lado dele. Desta vez, ele virou a cabeça o suficiente para que ela visse o seu perfil. Queixo marcado, barba por fazer escura, olhos que pareciam ter esquecido como ver a luz. "Não quero café." "Parece que não dorme há uma semana." Maya surpreendeu-se com a sua ousadia. Talvez fosse a exaustão. Talvez fosse algo na sua desesperança que a fez querer ripostar. "O café pode ajudar. Ou pelo menos, dar-lhe algo para fazer com as mãos." Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela pela primeira vez. Os seus olhos eram cinzentos. Cinzento como nuvens de tempestade. É sempre assim tão insistente. Só quando alguém parece estar a desistir. As palavras pairaram entre eles. Demasiado honestas. Demasiado diretas. Maya desejou poder retirá-las. Mas em vez de ficar zangado, a boca do homem curvou-se em algo que poderia ter sido um sorriso uma vez. "Talvez sim. Então está sentado na cadeira errada." Maya apontou para o resto do lounge. "Essa é para pessoas que ainda têm luta dentro de si. Se quiser desistir, precisa da que está junto à janela. Uma vista melhor para a sua saída dramática." Desta vez, ele realmente sorriu. Mal. Apenas os cantos da boca se levantaram. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. "Maya." "Eu sou o Ethan." "Eu sei." Ela acenou com a cabeça na direção da recepção. "O computador disse-me." "Claro que disse." Ele pegou no café. Deu um gole. "Este café é horrível, Maya." "Eu sei. Mas é café horrível e gratuito. Por isso devia estar grato." Ethan riu. O som era enferrujado, como se não o fizesse há muito tempo, mas era real. Maya sentiu algo quente espalhar-se pelo seu peito. "Viu? Ainda não está morto." "Ainda não", concordou ele. Ela deixou-o com o seu café horrível e voltou para a recepção, tentando ignorar o sorriso que lhe puxava os lábios. Na terceira noite, Maya não conseguiu evitar. Antes do seu turno, ela pesquisou Ethan Cole no Google, no telemóvel, no parque de estacionamento. Os seus olhos arregalaram-se. CEO da Cole Industries, empresário de tecnologia, valia milhões. O seu rosto olhava para ela de dezenas de artigos e fotos, sempre sharp, sempre confiante.
Nada como o homem vazio no lounge. Mas foram os artigos mais recentes que lhe fizeram o estômago encolher. Manchetes sobre um escândalo, uma humilhação pública, a sua ex-noiva e o seu sócio apanhados juntos. Fotos espalhadas pelas redes sociais. O tipo de traição que destrói as pessoas. Maya pousou o telemóvel e ficou a olhar para o volante. Não admira que ele estivesse escondido na escuridão. Quando entrou no hotel, Clara chamou-a de lado imediatamente. Um conselho, disse Clara em voz baixa. O homem no lounge não é um hóspede qualquer. Ele está a pagar a suíte com um cartão de crédito sem limite e pediu para não ser incomodado por nada. Nem limpeza, nem telefonemas, nada. A direção quer que o deixem em paz. Por quê? Porque homens como ele podem comprar hotéis como este sem pestanejar. A expressão de Clara era gentil, mas firme. Vejo que está a ser gentil com ele. Isso é bom. Mas não seja intrometida, Maya. Algumas pessoas vêm para aqui para desaparecerem por um tempo. Deixe-o. Maya acenou com a cabeça, mas a sua mente estava a mil. Ela entendia o fugir. Ela própria o tinha feito uma vez, quando o pai do Derrick a deixou e ela não conseguia enfrentar as perguntas. A pena, os "eu bem avisei". Às vezes, é preciso sentar-se na escuridão até se lembrar de como ficar de pé na luz. Naquela noite, quando Ethan apareceu na sua cadeira habitual, Maya trouxe-lhe café sem perguntar. Ela pousou-o e começou a afastar-se. Por que continua a falar comigo? Maya virou-se. Porque todos merecem alguém que os veja, mesmo na escuridão. Ethan estudou-a por um longo momento. Você não me conhece. Eu sei o suficiente. Sei que está a esconder-se. Sei que está a sofrer. E sei que ficar sentado sozinho na escuridão não está a me ajudar. Ela cruzou os braços. Então, por que está aqui, neste hotel, em vez de onde deveria estar? Porque não sobrou nada lá. A crueza na sua voz fez o peito da Maya doer. Ela sentou-se na cadeira à frente dele, embora provavelmente não devesse. Embora o aviso da Clara ecoasse na sua cabeça. O pai do meu filho foi embora quando o Derrick tinha 2 anos, ouviu-se Maya dizer. Simplesmente saiu um dia e nunca mais olhou para trás. Por muito tempo pensei que a culpa era minha. Pensei que não era suficiente. Não era bonita o suficiente, inteligente o suficiente, bem-sucedida o suficiente. Sentei-me na minha própria escuridão. Ethan inclinou-se ligeiramente. O que a fez parar? Derrick. Ele precisava que eu estivesse bem. Então decidi ficar bem. Ela encontrou os olhos de Ethan. Às vezes não se melhora por si mesmo. Melhora-se porque outra pessoa precisa que o faça. Não tenho ninguém que precise de mim. Todos têm alguém, só que ainda não os consegue ver. Maya levantou-se de repente consciente de que tinha partilhado demais, que se tinha tornado demasiado pessoal. Devo voltar ao trabalho. Obrigado, disse Ethan em voz baixa. Pelo café, por isto. Maya acenou com a cabeça e afastou-se, o coração a bater estranhamente rápido. Depois disso, Ethan começou a esperar perto da recepção, em vez de se esconder no lounge. Não a incomodava, apenas estava presente. Ele encostava-se ao pilar de mármore e fazia observações secas sobre os hóspedes noturnos que entravam desorientados pelo átrio. Aquele está a ter um caso, murmurava ele, enquanto um homem nervoso fazia o check-in sem bagagem. Aquele está a evitar a mulher, notava ele enquanto outro hóspede atendia uma chamada e mentia sobre onde estava. Maya tentava não o encorajar, tentava manter-se profissional, mas era difícil quando ele a fazia rir apenas com uma sobrancelha levantada. Uma noite, o seu telemóvel tocou enquanto Ethan estava por perto. Maya atendeu rapidamente a voz tensa. Olá, Sra. Patterson, e sim, eu sei. Sinto muito. Não, vou arranjar uma solução. Obrigado. Quando desligou, as suas mãos tremiam. Está tudo bem? Perguntou Ethan. Maya forçou um sorriso. Apenas drama com a babysitter. Ela não pode ficar com o meu filho amanhã à noite. Você tem um filho? Derrick. Ele tem 7 anos. Maya esfregou a testa. Normalmente a minha vizinha fica com ele quando trabalho, mas ela está com gripe, e a babysitter de emergência acabou de cancelar. Então terei de faltar ao trabalho amanhã, o que realmente não me posso dar ao luxo de fazer porque... Ela parou. Desculpe, não é problema seu. Ethan ficou em silêncio por um momento. Quantos anos disse que ele tem? 7. Ele gosta de xadrez? Maya pestanejou. O quê? Xadrez. O seu filho gosta de xadrez? Eu... não sei. Por quê?
Porque se estiver desesperada amanhã, traga-o para cá. Ethan disse-o como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu mantenho-o entretido. Ensino-lhe xadrez. Ele pode fazer os trabalhos de casa no lounge, o que ele precisar. Maya olhou para ele. Está a brincar. Eu não brinco. A expressão de Ethan era séria. Você ajudou-me. Deixe-me ajudá-la. Não posso trazer o meu filho para o trabalho. A Clara adora crianças. Ela disse-me que tem 3 netos. Tenho a certeza de que ela não se importará. Ele encolheu os ombros. E eu assumo a responsabilidade. Se tornar um problema, direi que insisti. O que é verdade. Maya queria dizer que não. Queria manter aquele muro entre a sua vida real e este estranho mundo de turno da noite. Mas ela estava tão cansada, e Derek era tão importante, e a ideia de perder o salário de um único turno fazia-lhe o estômago doer. Só uma vez, disse ela finalmente. Só amanhã. E se ele o incomodar minimamente, não vai. Na noite seguinte, Maya trouxe Derek para o hotel com o coração nas mãos. Ele agarrou a mochila e olhou para o lustre com os olhos arregalados. Mamã, este sítio é chique. É só um hotel, meu amor. Vamos. Clara olhou para o Derek e derreteu-se. Oh, mas que menino bonito. E tão educado. Maya, não se preocupe com nada. Nós tomaremos bem conta dele. Ethan apareceu do lounge, como se estivesse à espera. Tinha feito a barba. Trocado para uma camisa limpa. Parecia quase o homem das fotos online. Exceto que os seus olhos estavam mais suaves agora. Você deve ser o Derek. Derek olhou para ele solenemente. É o homem que me vai ensinar xadrez. Isso mesmo. Está pronto? Acho que sim. Maya observou-os desaparecerem no lounge, o coração apertado. Derek nunca tinha tido realmente um homem na sua vida. O pai tinha se ido embora. O seu próprio pai tinha falecido quando ela era jovem. Ver o filho caminhar ao lado de Ethan, aquele homem quebrado e escondido que ainda tentava fazer algo de bom, apertou-lhe a garganta. Durante as 3 horas seguintes, Maya continuou a olhar para o lounge. Ela esperava que Derek se aborrecesse, que voltasse a correr. Mas ele não o fez. Quando finalmente foi vê-los à meia-noite, encontrou Derek a rir. A rir, de verdade. Ele estava sentado em frente a Ethan numa pequena mesa, um tabuleiro de xadrez entre eles. Ethan estava a mostrar-lhe como mover o cavalo, fazendo a peça saltar em forma de L, enquanto fazia sons engraçados de galope. E então o cavalo faz relincho e salta por cima de todos os outros porque ele é especial, disse Ethan seriamente. Derek riu. Cavalos não fazem relincho, Sr. Ethan. Os meus fazem. Os olhos da Maya arderam. Ela pestanejou rápida e fortemente. Ethan olhou para cima e viu-a. Os seus olhos encontraram-se através do lounge escuro e algo passou entre eles. Algo quente e aterrador e real. Ele está a ganhar-me, disse Ethan. O seu filho é um prodígio. Claro que sim, meu amor. A voz da Maya soou embargada. Vamos, hora de ir para casa. Mas, mamã, agora, Derek. No carro, Derek não parava de falar do Sr. Ethan e do xadrez e de como o hotel tinha 7 tipos diferentes de bolachas. Maya apertou o volante e tentou controlar a respiração. Isto era perigoso. Aproximar-se de Ethan, deixar Derek aproximar-se dele. Homens como aquele não ficavam. Eles recompunham-se e voltavam para as suas vidas reais, e pessoas como ela ficavam com a confusão. Mas quando fechou os olhos naquela noite, tudo o que conseguia ver era Ethan a fazer sons de cavalo com uma peça de xadrez, só para fazer o seu filho sorrir. Na noite seguinte, Ethan estava à espera junto à recepção quando Maya chegou. Eu não devia ter sugerido que trouxesse o seu filho, disse ele imediatamente. Isso foi ultrapassar os limites. Peço desculpa. Maya pousou a sua mala. Por que está a pedir desculpa? Porque vi o seu rosto ontem à noite. Parecia assustada, e percebi que estava a ser egoísta. Ele passou a mão pelo cabelo. Tenho estado escondido aqui há semanas, e a senhora tem sido amável comigo. O mínimo que posso fazer é não complicar a sua vida. Você fez o meu filho rir, disse Maya em voz baixa. Ele não teve muitos homens na vida que o tivessem feito. Ainda assim, devia ter pensado em pare. Maya levantou uma mão. Olhe, eu aprecio o que fez, mais do que imagina. Mas você tem razão. Isto, ela gesticulou entre eles. Seja lá o que for, precisa de limites. Você é um hóspede. Eu sou da equipa. Você está a esconder-se da sua vida real.
E eu estou apenas a tentar sobreviver à minha. Envolvermos-nos não nos ajuda a nenhum de nós. Ethan estremeceu como se ela o tivesse esbofeteado. Claro, tem toda a razão. Tenho. Maya tentou soar firme. Tentou ignorar a forma como o seu coração se encolhia. Então vamos só manter as coisas profissionais, ok? Ok. Mas mesmo ao dizê-lo, Maya sabia que era uma mentira. Não se pode esquecer alguém que se conheceu. Não se pode desver a forma como se iluminam quando uma criança de 7 anos ri. Não se pode deixar de sentir o calor que se espalha no peito quando olham para si como se valesse alguma coisa. A noite estendeu-se. Ethan ficou no lounge. Maya ficou na recepção. A distância entre eles parecia de quilômetros. Às 3 da manhã, um hóspede bêbado entrou cambaleante pelo átrio, fazendo demasiado barulho. Maya pediu-lhe educadamente para manter a calma. Ele respondeu, inclinando-se sobre a recepção e expirando bafo a álcool na cara dela. Vamos lá, querida, não seja assim. As suas palavras saíram arrastadas. É demasiado bonita para ser tão séria. Senhor, preciso que se afaste. Ou quê? Ele sorriu, mostrando demasiados dentes. Vai chamar a segurança? Este sítio nem tem segurança. O coração da Maya disparou. Ela esticou a mão para o telefone, mas o homem agarrou-lhe o pulso. Eu disse, não seja assim. De repente, Ethan estava lá. Ele não agarrou o homem nem gritou. Simplesmente ficou ao lado de Maya, a sua presença sólida e imóvel. Solte-a. A sua voz era calma, mortalmente calma. O homem bêbado olhou para Ethan e o que quer que tenha visto fê-lo soltar o pulso da Maya imediatamente. Ei, amigo, eu estava só. Estava só de saída. Ethan não levantou a voz, não precisava. Agora. O homem cambaleou para o elevador, murmurando para si. As mãos da Maya tremiam. Ela tentou acalmá-las, mas elas não paravam. Está bem? Perguntou Ethan. Estou bem. Está a tremer. Eu disse que estou bem, mas a sua voz falhou na última palavra. Ethan pegou gentilmente nas mãos dela. As suas palmas eram quentes, firmes. É permitido não estar bem. Maya olhou para ele. Nos seus olhos cinzentos que já tinham visto a sua própria dose de sofrimento, na forma como ele segurava as mãos dela, como se fossem algo precioso. Obrigado, ela sussurrou. Não tem de me agradecer. Por isso não. Por nada. Eles ficaram ali, mãos unidas, o espaço entre eles carregado de algo que Maya não queria nomear. Não podia dar-se ao luxo de nomear. Então, a voz de Clara quebrou o momento. Está tudo bem por aqui? Maya retirou as mãos. Está tudo bem. Apenas um hóspede bêbado a ser difícil. Clara olhou entre eles com uma expressão conhecedora, mas não disse nada. Apenas acenou com a cabeça e voltou para o seu escritório. Os seus limites, disse Ethan depois de um momento. Acho que acabei de os cruzar. Maya devia ter concordado, devia ter recuado, devia ter reconstruído aquele muro. Em vez disso, ela disse, talvez alguns limites precisem de ser cruzados. Os olhos de Ethan escureceram. Maya, eu sei, é complicado, é confuso, é provavelmente um erro. Ela respirou fundo, mas não consigo fingir que não sinto isto. Você consegue? Não. Ele admitiu. Não consigo. Eles entreolharam-se por cima da recepção. O átrio estava em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado e o som distante do tráfego lá fora. E então o elevador tocou. Uma mulher saiu, alta, loira, vestindo roupa de marca que provavelmente custava mais do que o carro da Maya. Ela olhou à volta do átrio com um desgosto mal disfarçado. Os olhos dela pousaram em Ethan. Aí está você, disse ela. A voz dela era mel gelado. Estive à sua procura por todo o lado. O corpo inteiro de Ethan ficou rígido. Sophie. O estômago da Maya encolheu-se. Era ela, a ex-noiva, aquela que o humilhara, aquela de quem ele se escondia. Sophie atravessou o átrio como se fosse a dona. Os saltos ecoavam no mármore. Ela nem sequer lançou um olhar a Maya. Precisamos de falar, Ethan. Isto já dura há demasiado tempo. Sophie estendeu a mão para o braço dele. Ethan afastou-se. Não há nada para falar. Claro que há. Não pode simplesmente desaparecer assim. As pessoas estão a fazer perguntas. A tua administração, os teus investidores, que perguntem. A boca perfeitamente pintada de Sophie crispou-se. Então, pela primeira vez, ela olhou para Maya. Olhou mesmo para ela. Ah, já percebi. O sorriso dela era afiado, cruel. É isto que tens andado a fazer?
Esconderes-te num hotel barato a engatar a recepcionista? O rosto de Maya ardeu em vergonha. Ela abriu a boca para responder, mas não saíram palavras. Não fales com ela assim, disse Ethan, a voz perigosa. Por que não? O que é que ela é, Ethan? Uma pequena distração, um amor de recurso para te sentires melhor contigo mesmo. Sophie riu. Ela é uma recepcionista, tu és um CEO. Achas mesmo que isto vai acabar bem? Cada palavra era uma faca. Maya sentiu-as todas a perfurar-lhe a alma. Sai daqui, disse Ethan. Ethan, sai daqui. Agora. Sophie observou-o por um longo momento. Depois olhou para Maya novamente, a sua expressão de pena. Boa sorte, querida. Vais precisar. Ela virou-se e voltou para o elevador, os saltos marcando um ritmo seco e impiedoso. Quando as portas se fecharam atrás dela, o silêncio foi ensurdecedor. Maya não conseguia olhar para Ethan, não conseguia respirar. Tudo o que conseguia ouvir era a voz de Sophie a ecoar na sua cabeça. A empregada. Uma pequena distração. Ela é uma recepcionista. Tu és um CEO. Maya, eu preciso... Ela agarrou a mala. Preciso de ir. Diz a Clara que estou doente. Diz-lhe qualquer coisa. Por favor, não vás. Mas Maya já se movia em direção à porta, a visão embaciada pelas lágrimas que se recusava a derramar. Não ali, não à frente dele, não naquele átrio de mármore que subitamente parecia uma jaula. Ela irrompeu pelas portas de vidro para o ar fresco da noite e não olhou para trás. Atrás dela, Ethan ficou sozinho no átrio vazio, as mãos cerradas ao lado do corpo, a ver a única luz que encontrara em meses ir-se embora. Maya não foi trabalhar na noite seguinte, nem na noite depois. Ligou a dizer que estava doente nas duas vezes, a voz monótona e profissional quando falou com Clara. A mulher mais velha não insistiu. Apenas disse que esperava que Maya se sentisse melhor em breve. Maya não se sentia melhor. Sentia-se uma tola. Em que é que estava a pensar? Aproximar-se de Ethan Cole, deixar o Derek conhecê-lo, deixar-se acreditar por um segundo que um homem como ele pudesse ver algo numa mulher como ela. Ela é uma recepcionista. Tu és um CEO. As palavras de Sophie repetiam-se na sua mente, uma e outra vez. Uma banda sonora da sua humilhação. Derek notou que algo estava errado. Continuava a perguntar pelo Sr. Ethan sobre quando podiam jogar xadrez novamente. Maya inventava desculpas. O trabalho estava ocupado. O Sr. Ethan estava ocupado. As coisas habituais que os adultos dizem quando não querem contar a verdade. Na terceira noite, Clara ligou para o telemóvel pessoal dela. Maya, querida, preciso que venhas. Estou com falta de pessoal. Eu não posso... Por favor. Não pedia se não fosse importante. A voz de Clara era gentil. E antes que digas não, o Ethan não está cá. Fez o check-out ontem. Por isso, seja o que for que tenha acontecido entre vocês os dois, não tens de te preocupar em vê-lo. O peito de Maya apertou-se. Ele tinha ido embora. Claro que tinha ido embora. Tinha se escondido o tempo suficiente e agora tinha voltado à sua vida real, ao seu mundo real, onde mulheres como Sophie existiam e mulheres como Maya não. Chego lá em 1 hora, disse Maya. O hotel parecia diferente sem Ethan, mais vazio. O salão parecia demasiado escuro, demasiado silencioso. Maya tentava não olhar para a cadeira onde ele costumava sentar-se. Clara abraçou-a quando ela chegou. Estás bem, querida? Estou bem. É o que toda a gente diz quando não está bem. Clara apertou-lhe o ombro. Mas estou feliz por estares aqui. O turno arrastou-se. Cada vez que alguém passava pelo átrio, o coração de Maya dava um salto. O que era estúpido. Ele tinha ido embora. Não ia voltar. Às 2 da manhã, o elevador fez ding. Maya olhou para cima por hábito. Ethan saiu. Parecia exausto. Olheiras profundas, cabelo despenteado, mas tinha feito a barba novamente e trazia 2 chávenas de café. A respiração de Maya ficou presa na garganta. Ethan caminhou diretamente para a recepção e colocou uma chávena à frente dela. Eu sei que falaste em limites. E tentei respeitar isso, tentei mesmo. Ele passou uma mão pelo cabelo. Fiz o check-out. Voltei para a minha cobertura. Tentei voltar à minha vida. Mas tudo em que conseguia pensar eras tu. Maya olhou para a chávena de café. Ethan, deixa-me acabar, por favor. Ele respirou fundo. O que a Sophie te disse foi cruel e errado. Tu não és uma distração. Não és um amor de recurso.
És a primeira pessoa em meses que me fez recordar o que é ser humano. Não me deves uma explicação. Sim, devo, porque vi o teu rosto quando ela te falou assim. Vi o quanto doeu. A voz dele embargou ligeiramente. E detesto ter trazido isso para a tua vida. Maya finalmente olhou para ele. Os seus olhos cinzentos estavam despidos, abertos. Tudo aquilo de que ela se tinha tentado proteger. Por que é que voltaste? Ela sussurrou. Porque não conseguia dormir. Porque o meu apartamento parecia um túmulo. Porque cada vez que fechava os olhos, via-te a ir embora. Ele encostou-se ao balcão. Porque tinhas razão, eu estava a esconder-me. Mas já não estou. O que aconteceu com ela? Com a Sophie? Ethan ficou em silêncio por um momento. Ela e o meu sócio, o meu melhor amigo, estavam a ter um caso há meses. Estavam a planear afastar-me da minha própria empresa, usar a humilhação para me forçar a demitir. Ele riu amargamente. Quase conseguiram. O escândalo estava em todo o lado, em todos os noticiários, em todas as plataformas de redes sociais. Toda a gente tinha uma opinião sobre o quão tolo eu era. O coração de Maya doeu por ele. Foi por isso que vieste para cá. Vim para aqui para desaparecer, para deixar de existir por um tempo. Ele olhou para ela. E depois tu trouxeste-me um café horrível e disseste-me que parecia que estava a desistir. E algo em mim despertou. Ethan. Maya não sabia o que dizer. Não sabia como lhe dizer que também tinha estado a pensar nele. Que o seu apartamento parecia demasiado silencioso sem a antecipação de o ver. Que o Derek continuava a perguntar quando podiam visitar o Sr. Ethan novamente. Não estou a pedir nada, continuou Ethan. Só precisava que soubesses. Tu salvaste-me, Maya. Quer tivesses tido essa intenção ou não. Antes que Maya pudesse responder, o telemóvel dela vibrou. Ela olhou para ele e o estômago encolheu-se. Está tudo bem? Perguntou Ethan. É da escola do Derek. Há um pagamento em atraso. Ela pousou o telemóvel, as bochechas a arder. Pensei que tinha até a próxima semana, mas devo ter lido mal o aviso. Quanto? Isso não te diz respeito. Maya, eu disse que não te diz respeito. A voz dela saiu mais afiada do que pretendia. Eu consigo resolver. Ethan levantou as mãos. Eu sei que consegues, não estou a sugerir que não. Mas algo na expressão dele deixou Maya na defensiva, como se ele já estivesse a tentar resolver os problemas dela, como se ela fosse um caso de caridade. Preciso de acabar o meu turno, disse ela, virando-se para o computador. Ethan ficou ali por mais um momento. Depois pegou no seu café e voltou para o salão. Maya tentou concentrar-se no trabalho, mas a sua mente continuava a divagar. Para o pagamento em atraso. Para o rosto preocupado do Derek quando ela lhe dissera que precisavam de ter cuidado com o dinheiro. Para a maneira como Ethan a tinha olhado como se ela fosse algo frágil. Ela não queria ser frágil. Tinha trabalhado demasiado para ser forte. Na semana seguinte, Ethan foi ao hotel todas as noites. Já não ficava no salão. Sentava-se ao balcão com Maya, fazendo-lhe companhia durante as horas mais calmas. Falaram de tudo. A infância dele como filho único, com pais que esperavam perfeição. Os sonhos dela de ir para a universidade antes que a vida acontecesse. O amor dele por filmes antigos. A voz terrível dela ao cantar. A forma como ambos bebiam o café. Demasiado creme, pouco açúcar, e lentamente, com cuidado, os muros de Maya começaram a ceder. Uma noite, um hóspede embriagado começou a causar problemas perto dos elevadores, a gritar, a derrubar um vaso decorativo. Maya chamou a segurança, mas o hotel não tinha segurança noturna. Eram só ela e Clara. Ethan levantou-se. Fica aqui. Não tens de... Mas ele já caminhava em direção à confusão. Maya observou, com o coração na boca, enquanto Ethan se aproximava do homem com a mesma autoridade calma que usara antes. Não lhe tocou. Não ameaçou. Apenas falou em voz baixa e firme, até que o homem se acalmou e concordou em voltar para o seu quarto. Quando Ethan voltou para o balcão, Maya olhou para ele. Como fizeste isso? Táticas de sala de reuniões. Ele encolheu os ombros. Pessoas zangadas geralmente só querem ser ouvidas. Ouve-se, valida-se o que dizem, redireciona-se. Fizeste parecer fácil. Não é. Estava apavorado que ele me fosse dar um soco. Maya riu. Riu de verdade. E o som surpreendeu-os a ambos. Gosto disso, disse Ethan suavemente. De quê? Da tua risada. Não a usas o suficiente. As bochechas de Maya aqueceram. Talvez não tenha tido razões suficientes. Talvez eu possa mudar isso. Os olhos deles encontraram-se. Prenderam-se.
Algo elétrico passou entre eles. O telefone tocou, quebrando o momento. Maya atendeu, as mãos ligeiramente trêmulas. Quando desligou, Ethan ainda a observava. "O quê?" ela perguntou. "Nada. Apenas... és linda. Acho que nunca te disse isso." A respiração de Maya ficou presa. "Ethan, eu sei. Limites. Peço desculpa." Mas ele não parecia arrependido. Parecia que queria dizer cada palavra. A noite em que tudo mudou começou normal o suficiente. Maya chegou para o seu turno. Ethan já lá estava, à espera com café. Clara lançou-lhes um olhar cúmplice e desapareceu para o escritório dos fundos. "A senhora Patterson não pode ficar com o Derek na próxima semana", disse Maya enquanto entrava no computador. "Ela vai viajar e eu esgotei todas as minhas opções de recurso. Trazê-lo para cá novamente. Ethan, falo a sério. Ele pode fazer os trabalhos de casa. Jogamos xadrez. Vai ser divertido." Maya queria dizer não. Queria manter a distância, mas estava tão cansada. E o Derek andava a perguntar pelo Sr. Ethan constantemente. "Uma noite", disse ela finalmente. "Só uma." Combinado. Quando a noite chegou, Derek praticamente correu para dentro do hotel. Tinha falado sobre isso o dia todo, perguntando a Maya se o Sr. Ethan se lembraria dele. Ethan esperava no salão com o tabuleiro de xadrez já montado. Toda a sua cara se transformou quando viu Derek. Amoleceu, como gelo a derreter ao sol. "Pronto para uma desforra?" perguntou Ethan. "Vou ganhar-te desta vez", anunciou Derek com confiança. "Veremos." Maya observou-os sentarem-se à mesa, o peito apertado com algo que não conseguia nomear. Derek parecia tão feliz, tão confortável, como se pertencesse ali com Ethan. E Ethan olhava para o filho dela como se ele importasse, como se valesse o seu tempo e atenção. Clara apareceu ao lado de Maya. "É um bom homem", disse ela em voz baixa. "Ele vai embora eventualmente, eles sempre vão. Talvez. Ou talvez ele tenha finalmente encontrado uma razão para ficar." Clara deu-lhe umas palmadinhas no braço. "Não deixes que o medo te faça perder algo real, querida." Durante todo o turno, Maya continuava a olhar para o salão. Ethan e Derek estavam em profunda conversa. Derek contava uma história elaborada sobre a escola, as mãos a agitar-se dramaticamente. Ethan ouvia como se fosse a coisa mais interessante que alguma vez ouvira. A certa altura, Derek riu tanto que quase caiu da cadeira. Ethan apanhou-o, firme e cuidadoso, e Derek apenas sorriu para ele com pura alegria. Maya teve de desviar o olhar. Os seus olhos picavam. Quando a meia-noite chegou, Maya foi buscar o filho, mas parou à porta, paralisada pelo que viu. Derek tinha adormecido na cadeira, a cabeça apoiada nos braços cruzados. Ethan tinha cobrido os ombros do menino com o seu casaco do fato, como uma manta. "Ele lutou contra o sono durante 1 hora", disse Ethan suavemente, notando Maya. "Mas a aula de xadrez ficou demasiado aborrecida. Obrigada. Por isto. Por ele." Ethan olhou para ela. "É um miúdo fantástico, Maya. Estás a fazer um trabalho incrível." "Estou a fazer o meu melhor. Nem sempre é suficiente." "É mais do que suficiente." Ethan levantou-se. "Ele fala de ti constantemente, sobre o quanto trabalhas. Como fazes as melhores panquecas, como lês para ele todas as noites, mesmo quando estás exausta." A voz dele era gentil. "Tu és a heroína dele." A garganta de Maya apertou-se. Ela não conseguia falar. Ethan deu um passo mais perto. "E és a minha heroína também. Não digas coisas assim. Por que não? É verdade." Ele estava perto o suficiente agora para que ela pudesse ver as manchas azuis nos seus olhos cinzentos. "Tu fazes-me querer ser melhor. Tu fazes-me querer parar de me esconder e começar a viver. Tu fazes-me..." "Para." A voz de Maya falhou. "Por favor, para." "Por quê?" "Porque isto não pode funcionar. Tu sabes que não pode." Ela gesticulou entre eles. "Vais voltar para a tua vida eventualmente. A tua empresa, o teu mundo, as tuas pessoas. E eu ainda estarei aqui a trabalhar à noite e a contar tostões. Somos de planetas diferentes. Não me importo com planetas. Devias importar-te. Porque quando fores embora, e tu vais embora, o meu filho vai ficar de coração partido. E eu também." A admissão pairou entre eles. "Não posso dar-me ao luxo de ter o coração partido, Ethan. Tenho demasiado a perder." Ethan estendeu a mão para a dela. Ela deixou-o pegá-la. A palma da mão dele estava quente contra a sua. "E se eu não for embora?" Ele perguntou.
Toda a gente vai embora. Nem toda a gente. Ele apertou a mão dela gentilmente. Os meus pais ficaram juntos por 40 anos. A Clara está neste hotel há 20. O teu filho não te deixou, mesmo quando a vida ficou difícil. Ele fez uma pausa. As pessoas ficam quando encontram algo pelo qual vale a pena ficar. Maya olhou para ele, para este homem que tinha estado quebrado e estava a curar-se lentamente, para a maneira como ele lhe segurava a mão como se ela fosse preciosa, para o carinho nos seus olhos. Eu valho a pena ficar, ela sussurrou. Tu vales tudo. O espaço entre eles desapareceu. A mão livre de Ethan subiu para lhe acariciar o rosto, o polegar roçando a bochecha dela. O coração de Maya batia tão forte que ela conseguia ouvi-lo nos ouvidos. Diz-me para parar, murmurou Ethan. Diz-me que também não sentes isto. Mas Maya não conseguia, porque ela sentia esta atração terrível e maravilhosa por ele. Então, em vez disso, ela ergueu-se na ponta dos pés e beijou-o. O mundo inclinou-se. Todo o resto desapareceu. Havia apenas a boca de Ethan na dela, gentil e exploradora. A mão dele a aninhar o rosto dela como se ela fosse algo delicado. A forma como ele a beijou de volta, como se ela fosse ar, e ele tivesse estado a afogar-se. Quando se separaram, ambos ofegantes, Ethan encostou a testa à dela. Estou a apaixonar-me por ti, disse ele. Já estou completamente rendido. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Estou assustada. Eu também. Ele afastou-se para a olhar. Mas tenho mais medo de não tentar, de me perguntar e se para o resto da minha vida. Mamã? A voz sonolenta do Derek rompeu o momento. É hora de ir para casa? Maya recuou rapidamente, limpando os olhos. Sim, meu amor. Hora de ir para casa. Derek levantou-se a esfregar os olhos. O casaco de Ethan caiu dos ombros dele. Ethan apanhou-o e colocou-o no braço. Obrigado por brincares comigo, Sr. Ethan, disse Derek, bocejando. Quando quiseres, campeão. Ethan bagunçou-lhe o cabelo gentilmente. Estás a ficar melhor no xadrez. Da próxima vez, talvez me consigas mesmo vencer a sério. Vou conseguir, declarou Derek. No carro, Derek tagarelava sobre o jogo, sobre as piadas de Ethan, sobre como o Sr. Ethan prometera ensiná-lo ao gambito da rainha da próxima vez. Tu gostas dele, não gostas, meu amor? Perguntou Maya suavemente. Ele é o melhor, disse Derek simplesmente. Depois, ainda mais baixo, o Sr. Ethan vai ser o meu pai? As mãos de Maya apertaram o volante. É complicado, Derek. Mas tu gostas dele, consigo perceber. Pela boca dos mais novos, Maya olhou para o filho no espelho retrovisor. Sim, eu gosto dele. Ainda bem, ele também gosta de ti. Ele disse-me. O coração de Maya deu um salto. Disse? Quando foste ajudar aquela senhora na recepção, o Sr. Ethan disse que eras a pessoa mais simpática que ele alguma vez conheceu. E a mais bonita. E que ele tinha sorte em te conhecer. As lágrimas picaram os olhos de Maya novamente. Ela piscou-as de volta. Foi simpático da parte dele dizer isso. É verdade, disse Derek com toda a naturalidade. Tu és simpática e bonita e sortuda. Quando chegaram à casa e Derek estava aninhado na cama, Maya sentou-se na sua cozinha escura e permitiu-se sentir tudo o que tinha estado a reprimir. O medo, a esperança, o desejo desesperado de que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse ser real. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Sou o Ethan. A Clara deu-me o teu número. Espero que não te importes. Só queria ter a certeza de que chegaste bem a casa. Maya sorriu apesar de si mesma. Ela guardou o número dele e digitou a resposta. Chegamos a casa. Obrigada por hoje à noite. Pelo Derek. A resposta veio imediatamente. Obrigado por confiares em mim com ele. E contigo. Dorme bem, Maya. Ela abraçou o telemóvel ao peito como uma adolescente. Depois sentiu-se tola por isso, mas não parou de sorrir. Nas semanas seguintes, algo mudou entre eles. A distância cuidadosa desapareceu. Ethan começou a enviar-lhe mensagens durante o dia. Piadas parvas, fotos de café péssimo, perguntas sobre os filmes favoritos dela. Maya via-se a ansiar pelas mensagens dele quase tanto quanto por vê-lo à noite. Ele começou a trazer-lhe café de verdade de uma pastelaria no centro, melhor do que o café do hotel, com a quantidade exata de natas. Uma noite, ele apareceu com flores. Nada sofisticado, apenas um pequeno ramo de margaridas.
Não tinhas de fazer isso, disse Maya, mas as suas bochechas estavam rosadas. Eu quis fazer. Ethan colocou-as na recepção. Lembravam-me de ti, alegres, despretensiosas, bonitas. Clara passou e fez um som de tosse deliberado que não era nada subtil. Maya e Ethan riram os dois. Ela nem sequer está a tentar esconder mais, disse Maya. Esconder o quê? O facto de estar a torcer por nós. Mulher inteligente. Ethan encostou-se ao balcão. Eu também. Os toques tornaram-se mais frequentes. A mão dele nas costas dela quando passava por trás. Os dedos dela roçando os dele quando lhe entregava o café. Pequenos momentos que se somavam a algo maior. Numa noite tranquila, por volta das 3 da manhã, quando o hotel estava completamente em silêncio, Ethan pediu-lhe para fazer uma pausa. Anda, apenas 15 minutos. Estiveste de pé a noite toda. Não posso simplesmente deixar o balcão. A Clara está lá atrás. Ela cobre. Ele estendeu a mão. Por favor? Maya olhou para a mão estendida dele, para a esperança nos seus olhos, para a vulnerabilidade que ele oferecia. Ela pegou na mão dele. Ethan levou-a para fora pelas portas do átrio. O ar noturno era fresco e limpo. A cidade estava calma pela primeira vez. Apenas o som distante do trânsito e o sussurrar das folhas. Para onde vamos? Perguntou Maya. Para lado nenhum. Vamos apenas passear. Eles caminharam pela calçada vazia, de mãos dadas. Sem falar, apenas a estarem juntos. Eventualmente, Ethan quebrou o silêncio. Diz-me algo que nunca tenhas contado a ninguém, Maya pensou. Eu queria ser professora, antes do Derek, antes de tudo. Ela olhou para as estrelas. Tinha todo um plano. Ir para a universidade, tirar o meu diploma, ensinar no ensino primário, ajudar as crianças a aprender, fazer a diferença. Ainda podes. Tenho 28 anos com um filho de 7 e sem diploma. Esse barco já partiu. Os barcos podem voltar ao porto. Ethan apertou-lhe a mão. Não é tarde demais. Diz o CEO que provavelmente tem 3 diplomas. 2. E consegui-os porque os meus pais esperavam, não porque eu queria. Ele fez uma pausa. Tu queres ensinar porque amas as crianças, porque queres fazer a diferença. Isso importa mais do que um simples papel. Maya sentiu os olhos picarem. Tu fazes parecer possível. Porque é. Ethan parou de andar e virou-se para se encarar. Tu és uma das pessoas mais fortes que conheço, Maya. Trabalhas à noite, educas um filho incrível e ainda encontras energia para seres gentil com um estranho ferido escondido no salão de um hotel. Se queres ser professora, vais descobrir como. Tu acreditas mesmo nisso? Acredito mesmo. Eles ficaram ali na calçada vazia, os candeeiros de rua projetando sombras no rosto de Ethan. O coração de Maya estava tão cheio que doía. A tua vez, disse ela. Diz-me algo que nunca tenhas contado a ninguém. Ethan ficou em silêncio por um longo momento. Nunca senti isto antes, disse ele finalmente. Mesmo com a Sophie, mesmo quando pensei que estava apaixonado, nunca se sentiu assim. Assim como? Como um lar. A voz dele estava rouca, como se pudesse passar todas as noites do resto da minha vida apenas a falar contigo, e ainda não seria suficiente. Maya não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia fazer nada a não ser fitá-lo. Estou a apaixonar-me por ti, disse Ethan. Talvez já me tenha apaixonado. Não sei. Só sei que quando estou contigo não me escondo mais. Não estou desfeito. Sou apenas eu. Ethan, a voz de Maya mal passava de um sussurro. Não tens de dizer nada. Só precisava que soubesses. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Tu fazes-me querer ser corajoso de novo. Maya encostou-se ao toque dele. Estou aterrorizada. De quê? De isto ser bom demais. De acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Ela fechou os olhos. De tu perceberes que não sou suficiente. És tudo. Então ele beijou-a. Beijou-a de verdade. Não o beijo hesitante de antes. Este era mais profundo, mais faminto. Uma promessa e uma pergunta, tudo ao mesmo tempo. Maya beijou-o de volta com tudo o que tinha. Todo o seu medo, esperança e desejo desesperado foram vertidos naquele beijo. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Ethan encostou a testa à dela. Vem jantar comigo, disse ele. Tu e o Derek, deixa-me levar-vos os dois. Um encontro a sério. Maya queria dizer sim. Queria-o tanto. Mas a preocupação instalou-se. O teu mundo e o meu... Para. Não há o teu mundo e o meu mundo. Há apenas nós. Ele afastou-se para a olhar.
Diz que sim, Maya. Ela olhou para ele, para aquele homem que estivera escondido na escuridão e agora estava na luz, a pedir-lhe para ali estar com ele. Sim, sussurrou ela. O sorriso de Ethan poderia ter iluminado a cidade inteira. Voltaram a pé para o hotel lentamente, nenhum dos dois querendo que o momento terminasse. Quando chegaram às portas, Ethan puxou-a para mais um beijo, suave e doce. Vou buscar-vos, a ti e ao Derek, no domingo ao meio-dia, disse ele. Veste algo confortável. Vamos a um sítio especial. Onde? É uma surpresa. O resto do turno passou num ápice. Maya não conseguia parar de sorrir. Não conseguia parar de reviver cada palavra, cada toque. Clara reparou imediatamente. Bem, olha tu toda radiante. Não estou radiante. Querida, poderias iluminar o país inteiro neste momento. Clara sorriu. Já era tempo de te deixar e ser feliz. Quando Maya chegou à casa, encontrou Derek acordado no quarto, a brincar com os seus carrinhos de brincar. Meu amor, o que fazes acordado? Não conseguia dormir. Derek olhou para ela. Mamã, o Sr. Ethan pode mesmo ser meu amigo, tipo, meu amigo de verdade? Maya sentou-se na cama dele. O que queres dizer? O Tommy na escola diz que os adultos não querem ser amigos de crianças, a não ser que sejam obrigados. Que o Sr. Ethan provavelmente só está a ser simpático por tua causa. O coração de Maya partiu-se um pouco. O Tommy não conhece o Sr. Ethan, mas eu conheço. E prometo-te, meu amor, o Sr. Ethan gosta de ti por seres tu, não por minha causa. A sério? A sério. Na verdade, ele quer levar-nos os dois para jantar no domingo. Gostarias? O rosto de Derek iluminou-se como na manhã de Natal. A sério? Tipo um jantar a sério. Nós os três? Nós os três. Derek atirou os braços ao pescoço dela. Este é o melhor dia de sempre. Maya abraçou-o de volta, inalando o cheiro de menino a sabão e inocência. Dorme agora um pouco, está bem? Está bem, mamã. Ele aconchegou-se de novo na cama, a sorrir. Vou sonhar com xadrez. Enquanto Maya fechava a porta dele, ouviu-o sussurrar para si mesmo. Vamos ser uma família. As palavras ecoaram no corredor silencioso. Uma família. Era isso que aquilo se estava a tornar. Maya foi para o quarto e deitou-se na cama, a olhar para o teto. Tudo estava a acontecer tão rápido, demasiado rápido, mas parecia certo de uma forma que nada parecia certo há anos. O seu telemóvel vibrou. Mais uma mensagem de Ethan. Não consigo parar de pensar em ti. Maya sorriu e respondeu. Bom, ficaria preocupada se conseguisses. O domingo não pode chegar rápido o suficiente. Faltam apenas 2 dias. 2 dias a mais. Dorme bem, linda. Maya abraçou o telemóvel novamente, nem se importando com o quão parvo era. Pela primeira vez em anos, deixou-se ter esperança. Deixou-se acreditar que talvez os finais felizes não fossem só para os outros. Talvez pudessem ser para ela também. O domingo chegou brilhante e claro. Maya mudou de roupa 3 vezes antes de Derek lhe dizer que estava bonita em todas elas. Escolhe só uma, mamã. O Sr. Ethan gosta de ti, aconteça o que acontecer. Da boca dos mais pequenos, de novo. Ela decidiu-se por um vestido azul simples e sandálias. Nada de luxuoso, mas fazia-a sentir bonita, feminina, como ela própria, mas melhor. Quando bateram a porta exatamente ao meio-dia, Derek correu para abrir. Ethan estava à porta com um pequeno saco de presente. Vestia calças de ganga e uma camisa de botões, casual e descontraído. Os olhos dele foram diretos para Maya. Estás linda, disse ele. Tu também estás impecável. Ethan sorriu e virou-se para Derek. Trouxe-te uma coisa, amiguinho. Os olhos de Derek arregalaram-se. Para mim, para ti. Dentro do saco estava um jogo de xadrez de madeira. Não era caro nem luxuoso, apenas robusto e bem feito. Perfeito para uma criança de 7 anos. Agora podes praticar em casa, explicou Ethan, para que da próxima vez me possas mesmo vencer. Derek atirou-se a Ethan, abraçando-o com força. Ethan pareceu surpreendido por um momento. Depois envolveu o rapaz nos seus braços, a expressão suave. Maya teve de desviar o olhar antes de começar a chorar. Foram no carro de Ethan. Um bom sedã, não o carro desportivo vistoso que Maya tinha meio que esperado. Ele levou-os a um parque fora da cidade. Não era sofisticado, apenas aberto e verde e cheio de famílias. Havia um cesto de piquenique na bagageira. Pensei que poderíamos comer lá fora, disse Ethan. O Derek mencionou que gosta de parques.
Estenderam uma manta de piquenique debaixo de um grande carvalho. Ethan tinha trazido sandes, fruta, bolachas, pacotes de sumo para o Derek. Era perfeito. Simples e perfeito. Derek correu para brincar nos baloiços. Maya e Ethan sentaram-se na manta, a observá-lo. Não tinhas de fazer tudo isto, disse Maya. Eu quis. Eu quis fazer algo normal, algo real. Ethan olhou para ela. Sem hotéis, sem restaurantes chiques. Apenas nós. Isto é bom. Muito bom. Observaram Derek a brincar. Ele chamava-os para o verem ir mais alto nos baloiços. Aplaudiram-no, bateram palmas quando ele deu um pequeno salto do baloiço. A certa altura, Ethan deitou-se de costas na manta, a olhar para o céu através dos ramos da árvore. Maya deitou-se ao lado dele. Não faço isto desde que era miúdo, disse Ethan. O quê? Apenas deitado na relva, a observar as nuvens, a existir sem um propósito. Maya entrelaçou os dedos nos dele. Às vezes, essa é a melhor forma de existir. Ficaram ali deitados em silêncio confortável. Derek acabou por correr, atirando-se para entre eles e declarando que estava a morrer de fome. Comeram sandes e riram-se das piadas de Derek. Ethan ensinou Derek a assobiar. Maya ensinou-lhes a ambos um jogo de palmas que a avó dela lhe tinha ensinado. Por algumas horas eram apenas 3 pessoas a desfrutar de um domingo, sem passado, sem complicações, apenas sol, risos e leveza. À medida que a tarde avançava, Derek adormeceu na manta, exausto de brincar. Ethan moveu-o cuidadosamente para que a cabeça dele repousasse no colo de Maya. Ele é um bom miúdo, disse Ethan suavemente. O melhor, concordou Maya, acariciando o cabelo de Derek. Estás a fazer um trabalho incrível com ele. Estou a tentar. Alguns dias sinto que estou a falhar, que não lhe estou a dar o suficiente. Estás a dar-lhe tudo o que importa. Amor, estabilidade. Uma mãe que trabalha até a exaustão para o sustentar. A voz de Ethan estava embargada de emoção. Ele tem sorte em ter-te. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Obrigada. Pelo quê? Por me veres. Por me veres de verdade. Não apenas a recepcionista. Não apenas a mãe solteira a lutar. Mas a mim. Ethan estendeu a mão e pegou na dela. Eu vejo-te, Maya. Cada parte de ti. E não vou a lado nenhum. Enquanto o sol começava a pôr-se, pintando o céu de laranja e rosa, Maya permitiu-se acreditar. Permitiu-se ter esperança de que aquilo não fosse temporário. De que aquilo não terminaria em desgosto. Permitiu-se imaginar um futuro onde os 3 pudessem ter dias como aquele. Mas enquanto Ethan os levava para casa, o telemóvel de Maya vibrou com uma notificação. Um alerta Google que ela tinha configurado semanas antes sem realmente pensar nisso. Ethan Coe regressa a Coe Industries. Acionistas satisfeitos com o regresso do CEO. O estômago dela revirou-se. Olhou para Ethan, mas ele estava concentrado na estrada, a conversar com Derek sobre o próximo jogo de xadrez. Ele estava a voltar, de volta à sua vida real, de volta ao lugar a que pertencia. E ela tinha sido uma tola em pensar o contrário. Maya não disse nada sobre o artigo, nem no caminho para casa, nem quando Ethan os acompanhou à porta, nem quando ele a beijou de despedida, suave e doce, enquanto Derek arrumava o seu novo jogo de xadrez no quarto. Vejo-te esta noite? Perguntou Ethan. No hotel? Sim, esta noite. Maya forçou um sorriso, mas depois de ele partir, ela abriu o artigo no telemóvel e leu cada palavra. Após semanas afastado do olhar público, o CEO de tecnologia Ethan Coe regressou a Coe Industries. As ações da empresa subiram 12% com a notícia do seu regresso. Fontes dizem que Coe está pronto para deixar o escândalo para trás e focar-se novamente nos negócios. Ele está mais forte do que nunca, disse um membro da administração aos jornalistas. Esta experiência só o tornou mais determinado. Havia fotografias. Ethan com um fato impecável, a entrar num edifício de escritórios reluzente. Ethan a apertar as mãos de homens com gravatas caras. Ethan a aparecer em cada detalhe o poderoso CEO que sempre fora. Nada como o homem que ensinara o filho dela a jogar xadrez, que lhe trouxera flores, que estivera deitado na relva a observar as nuvens. Aquele homem não pertencia ao mundo dela, e ela tinha sido estúpida por fingir que sim. Mamã? Derek apareceu na porta. Podemos praticar xadrez? Maya pousou o telemóvel. Claro, meu amor. Montaram o jogo de xadrez de madeira na mesa da cozinha.
Derek tagarelava sobre o Sr. Ethan, sobre o parque, sobre como aquele tinha sido o melhor dia de sempre. O coração de Maya partia-se a cada palavra. Naquela noite no trabalho, Maya manteve a distância. Quando Ethan chegou com o café, ela agradeceu-lhe educadamente, mas não o convidou a sentar-se. Quando ele tentou conversar, ela deu respostas curtas. "Está tudo bem?" Ethan perguntou finalmente. "Está tudo bem. Apenas ocupada. Chama-se... Tenho de verificar uma coisa lá atrás." Ela levantou-se rapidamente. "Com licença." Ela praticamente correu para o escritório de Clara. A mulher mais velha olhou para cima, surpreendida. "Querida, o que se passa?" "Nada. Só precisava de um minuto." Clara estudou o rosto dela. "Isto é sobre o Ethan, não é?" Maya não respondeu. Não confiava na sua voz. "Ele voltou para a empresa dele", disse Clara gentilmente. "Eu vi as notícias. Isso é bom, não é? Significa que ele está a recuperar. Significa que ele está a voltar para a sua vida real. E tu achas que essa vida não te inclui?" "Eu sei que não inclui." A voz de Maya quebrou-se. "Olha para mim, Clara. Sou uma mãe solteira a trabalhar no turno da noite num hotel. Ele é um CEO milionário. Estávamos a enganar-nos. A única pessoa que se está a enganar agora és tu." A voz de Clara era firme. "Aquele homem olha para ti como se tivesses pendurado à lua. Ele passou a tarde de domingo num parque a comer sandes e a ensinar o teu filho a jogar xadrez. Isso soa a um homem que está a partir? Ele tem de partir. O mundo dele e o meu. Para com isso. Para simplesmente." Clara levantou-se e pegou nas mãos de Maya. "Trabalhei neste hotel durante 20 anos. Vi muitas pessoas passarem por estas portas. E posso dizer-te, o que tu e o Ethan têm é raro, real. Não o deites fora porque estás com medo. E se eu não for suficiente para ele? E se fores?" Clara apertou as mãos dela. "E se fores exatamente suficiente?" Mas Maya não conseguia afastar o medo. Envolveu-se no seu peito como um torno, tornando difícil respirar. Quando ela voltou para a recepção, Ethan já tinha ido embora. Ela disse a si mesma que era melhor assim, mais limpo. O telemóvel dela vibrou. Fiz alguma coisa errada? Maya olhou para a mensagem. Devia responder, devia explicar, mas as palavras não lhe saíam. Outra mensagem apareceu. "Por favor, fala comigo, Maya." Ela virou o telemóvel para baixo na recepção. Na noite seguinte, Maya ligou a dizer que estava doente. E na noite a seguir, não conseguia encará-lo. Não conseguia olhar para aqueles olhos cinzentos e dizer-lhe que não tinham futuro. Era mais fácil simplesmente desaparecer, deixá-lo descobrir por si mesmo. Derek continuava a perguntar pelo Sr. Ethan. Quando é que o podiam ver de novo? Podiam ir ao parque de novo? Podiam jogar xadrez? Maya inventava desculpas. O Sr. Ethan estava ocupado com o trabalho. Vê-lo-iam em breve, talvez na próxima semana. Mas as mentiras tinham um gosto a cinzas na boca dela. Na terceira noite, Clara ligou-lhe. "Ele está aqui, Maya, no hotel todas as noites, apenas sentado no salão à tua espera." "Não consigo." "Sim, consegues. Estás apenas com medo." A voz de Clara suavizou-se. "Mas, querida, fugir não faz com que os sentimentos desapareçam. Apenas os faz doer mais. Diz-lhe que estou doente." "Já o fiz. Ele não acredita em mim. E, sinceramente, eu também não." Clara fez uma pausa. "Não deixes que o medo te roube a felicidade, querida. Não quando ela está ali à tua espera." Depois de Clara desligar, Maya sentou-se na sua cozinha escura e chorou. Soluços grandes e feios que abalaram todo o seu corpo. Tinha sido tão estúpida, tão tola em deixar-se ter esperança. Em deixar Derek ter esperança. "Mamã?" A voz de Derek era pequena da porta. "Por que estás a chorar?" Maya limpou os olhos rapidamente. "Estou bem, meu amor. Apenas cansada." "É por causa do Sr. Ethan?" Ela não conseguia mentir-lhe. "Não sobre isto." "Sim, é por causa do Sr. Ethan." Derek trepou para o colo dela, embora já estivesse a ficar demasiado grande para isso. Envolveu os braços no pescoço dela. "Ele fez alguma coisa de mal?" "Não, não, meu amor. Ele não fez nada de mal." "Então por que estás triste?" Como se explicava a uma criança de 7 anos que às vezes o amor não é suficiente, que às vezes o mundo se interpõe no caminho, que às vezes pessoas de mundos diferentes não conseguem colmatar a distância por muito que o queiram. "É complicado", sussurrou Maya. "Tu amas-o?" A pergunta atingiu-a como um soco. Ela amava-o? Era isso que aquele sentimento doloroso e aterrorizante era? "Não sei.
disse Maya honestamente. Eu acho que sim. Derek afastou-se para te olhar. Porque tu sorris diferente quando falas dele. E pareces feliz. E nunca pareces feliz, mamã. Na verdade, não. As lágrimas escorreram pelas bochechas de Maya. Oh, meu amor, eu quero que sejas feliz, mesmo que seja assustador. Derek limpou as lágrimas dela com os polegares. O Sr. Ethan faz-te feliz, por isso devias vê-lo. Está bem? Maya abraçou-o com força, inalando o seu cheiro de menino. Quando é que o seu filho se tinha tornado tão sábio? Está bem, sussurrou ela. Está bem. Na noite seguinte, Maya foi trabalhar. As mãos dela tremiam enquanto ela empurrava as portas do hotel. Ethan estava lá, sentado no salão naquela mesma poltrona de orelhas onde o vira pela primeira vez. Mas desta vez, ele parecia diferente. Mais pequeno de alguma forma. Derrotado. O coração de Maya apertou-se. Ela caminhou até a recepção e fez o login. Esperou. Perguntou-se se ele viria até ela ou se ela teria de ir até ele. Após 10 minutos, Ethan apareceu na recepção. Ele parecia péssimo. Olheiras escuras, cabelo despenteado. O CEO impecável daquelas fotografias tinha desaparecido. Este era o homem desfeito que ela conhecera semanas antes. Olá, disse ele baixinho. Olá, pensei que talvez não voltasses. Estou aqui. Olharam-se. O silêncio prolongou-se, pesado e doloroso. Forcei demais? Perguntou Ethan. Com o encontro, com o Derek. Eu sei que posso ser intenso e se te assustei, não me assustaste. Então o que fiz? Porque num minuto tudo estava perfeito e no seguinte desapareceste. A voz dele quebrou-se. Fala comigo, Maya. Por favor. As mãos de Maya tremiam. Agarrou-se à borda da recepção. Eu vi o artigo. Sobre o teu regresso à tua empresa. A compreensão surgiu no rosto de Ethan. E tu pensaste. Pensei que estavas a voltar para a tua vida real. Para onde pertences. A minha vida real? Ethan parecia genuinamente confuso. Maya, esta é a minha vida real. Tu, o Derek. Tardes de domingo no parque. É a coisa mais real que tenho sido em anos. Mas tu és um CEO, tens uma empresa, responsabilidades, um mundo do qual não posso fazer parte. Quem diz que não podes fazer parte disso? A Sophie disse. E ela tinha razão. A voz de Maya mal passava de um sussurro. Sou uma recepcionista. Tu vales milhões. Somos de universos diferentes, Ethan. E fui estúpida por pensar que conseguiríamos fazer isto funcionar. A mandíbula de Ethan apertou-se. A Sophie estava errada. Sobre tudo. Sobre mim. Sobre ti. Sobre nós. Será que estava, no entanto? Olha para nós. Maya gesticulou entre eles. Tu usas fatos que custam mais do que a minha renda. Tens uma penthouse. Eu tenho um apartamento de um quarto com tinta a descascar. Tu foste a escolas de prestígio. Eu mal acabei o ensino secundário. Como é que isto supostamente vai funcionar? Nada disso importa. Tudo importa. A voz de Maya quebrou-se. Porque quando isto acabar, e vai acabar, o meu filho vai ficar de coração partido. Ele já está apegado a ti. Fala de ti constantemente. Acha que vamos ser uma família. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. E eu não posso deixá-lo acreditar nisso. Não posso deixá-lo magoar-se quando perceberes que não somos suficientes para ti. Tu és suficiente. Ethan contornou a recepção aproximando-se dela. Tu és mais do que suficiente. És tudo. Não digas isso. Por que não? É verdade. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Sim, eu voltei para a minha empresa. Mas sabes por quê? Porque percebi que não posso esconder-me da minha vida para sempre. Tenho responsabilidades. Pessoas a depender de mim. Mas isso não significa que te vou deixar. Vais cansar-te de levar esta vida. Para. Para simplesmente. A voz de Ethan era feroz. Tu achas que a minha vida era assim tão boa antes? Eu tinha dinheiro e sucesso e uma noiva que sorria para as câmaras. E eu estava vazio, oco, a seguir os movimentos da vida sem estar realmente vivo. Ele encostou a testa dela. Depois conheci-te. Trouxeste-me um café horrível e disseste-me que parecia que estava a desistir. Fizeste-me rir. Fizeste-me sentir. Fizeste-me querer acordar de manhã em vez de arrecear. Ethan, amo-te. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Estou apaixonado por ti, Maya. Não porque sejas uma distração ou um caso de substituição. Porque és tu. Porque és forte e gentil e bonita e real. Porque quando estou contigo, sou o homem que quero ser
em vez do homem que todos esperam que eu seja. Maya estava a chorar tanto que mal conseguia ver. Estou com medo. Eu sei. Eu também. Ethan limpou as lágrimas dela com os polegares. Mas prefiro estar assustado contigo do que seguro sem ti. E a tua empresa? A tua vida? A minha empresa pode sobreviver sem que eu esteja lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Contratei boas pessoas. Confio nelas. E quanto à minha vida? Ele sorriu suavemente. A minha vida é onde quer que tu estejas. As barreiras de Maya estavam a desmoronar-se. Cada palavra que ele dizia minava as suas defesas. Não sei como fazer isto, como estar com alguém como tu. Não há alguém como eu. Há apenas eu. Apenas o Ethan. O tipo que não sabe fazer um café que preste. Que perdeu no xadrez para um miúdo de 7 anos. Que passou 3 semanas escondido num hotel porque não sabia como enfrentar o mundo. A voz dele era rouca. Não sou perfeito, Maya. Sou apenas um homem que está completamente apaixonado por ti. Eu também te amo, sussurrou Maya. As palavras escaparam antes que ela as pudesse parar. Valha-me Deus. Amo-te tanto que me aterroriza. Ethan beijou-a, profundo e desesperado e cheio de promessa. Maya beijou-o de volta, derramando cada grama de medo, esperança e amor naquilo. Quando se separaram ambos ofegantes, Ethan encostou a testa à dela. Vamos descobrir como fazer isto, disse ele. Juntos. Um dia de cada vez. E se não funcionar? E se funcionar? Ele afastou-se para a olhar. Dá-nos uma oportunidade, Maya. Uma oportunidade real. Não um pé fora da porta. Não à espera que eu parta. Apenas nós, a lutar por isto. Maya olhou para os olhos cinzentos dele. Viu a vulnerabilidade ali, a esperança, o amor. E pela primeira vez ela deixou-se acreditar que podia funcionar. Está bem, disse ela. Está bem. Na noite seguinte, bateram à porta do apartamento de Maya. Ela abriu e encontrou Ethan parado ali, nervoso e esperançoso. Olá, disse ele. Olá. Maya fez um gesto para o lado. Entra. Ethan entrou no pequeno apartamento dela. Reparou nos móveis gastos, na tinta a descascar, nos brinquedos espalhados pelo chão. Se estava a julgar, não transpareceu no rosto dele. Senhor Ethan! Derek veio a correr do quarto dele. Estás aqui? Ethan apanhou-o num abraço. Olá, amiguinho. Tiveste saudades minhas? Tantas. A mamã disse que estavas ocupado, mas eu sabia que ias voltar. Por cima da cabeça de Derek, os olhos de Ethan encontraram os de Maya. O olhar no rosto dele dizia tudo. Estou aqui, fico. Não vou a lado nenhum. Trouxe pizza, disse Ethan, levantando um saco que Maya não tinha reparado. E pão de alho. E aquele bolo de chocolate de que o Derek gosta. Tu lembraste-te? Derek saltitava na ponta dos pés. Claro que me lembrei. Jantaram na mesinha apertada da cozinha da Maya. Era pequeno, caótico e perfeito. Derek falava sem parar sobre a escola, o xadrez e um jogo novo que queria experimentar. Ethan ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante que alguma vez tinha escutado. Maya observava-os juntos. Observava Ethan rir das piadas do Derek. Observava-o ajudar a cortar a pizza do Derek em pedaços mais pequenos sem que lhe pedissem. Observava-o encaixar na vida deles como se sempre tivesse estado ali. Depois do jantar, jogaram xadrez na sala de estar. Maya sentou-se no sofá, enrolada numa manta, a observar as suas 2 pessoas favoritas batalharem sobre um tabuleiro de madeira. Cheque mate. Derek anunciou triunfante. Não é possível. Ethan estudou o tabuleiro. Tu venceste-me mesmo. Com todo o mérito. Eu disse que ia vencer. Disseste. És oficialmente melhor no xadrez do que eu. Ethan bagunçou-lhe o cabelo. Tenho orgulho em ti, miúdo. Derek abriu um sorriso rasgado. Depois, casualmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, perguntou: Vai ser o meu pai agora? A sala ficou em silêncio. O coração de Maya parou. Ethan não pareceu perturbado. Não entrou em pânico. Apenas olhou para Derek com total honestidade. Gostarias disso? Ethan perguntou suavemente. De eu fazer parte da tua família? Sim, gostava muito mesmo. A voz do Derek era baixinha, cheia de esperança. Nunca tive um pai antes. Ethan olhou de relance para Maya. Ela acenou com a cabeça, os olhos a encherem-se de lágrimas. Bem, disse Ethan, virando-se de novo para Derek. Eu nunca tive um filho antes, mas gostaria muito de ter um, se estiver tudo bem para ti. A sério? A sério.
Ethan puxou Derek para um abraço. És um miúdo incrível, Derek. E eu ficaria honrado em ser o teu pai. Derek abraçou Ethan pelo pescoço e segurou-se com força. Maya viu que os olhos de Ethan também estavam úmidos. Quando Derek finalmente se afastou, estava a sorrir de orelha a orelha. Este é o melhor dia de sempre. É mesmo, concordou Ethan com a voz embargada. Mais tarde, depois de Derek estar na cama, Maya e Ethan sentaram-se no sofá. Ethan tinha o braço à volta dela. A cabeça de Maya descansava no ombro dele. Obrigada, Maya sussurrou. Pelo quê? Por teres sido honesto com ele, por não fazeres promessas que não podes cumprir. Eu só faço promessas que pretendo cumprir. Ethan beijou o topo da cabeça dela. Eu falava a sério. Quero fazer parte da vida dele, da tua vida. De verdade. Não apenas noites no hotel ou piqueniques de domingo. Quero manhãs e tardes e noites de semana aborrecidas. Quero tudo. Maya inclinou a cabeça para olhar para ele. Não te vais cansar disto? De nós? Nunca. Ele segurou-lhe o rosto. Continuas a perguntar se vou embora. Mas, Maya, não fui eu que me afastei. Foste tu, porque estavas com medo. Eu estava, ela admitiu. E ainda estou. Está tudo bem. O medo significa que importa. Significa que estás a arriscar algo real. Ele percorreu amassando o rosto dela com o polegar. Mas preciso que me prometas uma coisa. O quê? Se voltares a ter medo, não fujas. Fala comigo. Deixa-me entrar. Deixa-me provar que não vou a lado nenhum. Os seus olhos cinzentos eram intensos. Consegues fazer isso? Maya pensou nisso. No seu historial de fugir quando as coisas se tornavam difíceis. Nos muros que tinha construído para se proteger a si e ao Derek. Em como esses muros a tinham mantido segura, mas também sozinha. Posso tentar, ela disse. É tudo o que te peço. Ele beijou-a então. Lento e profundo e cheio de promessa. Maya derreteu-se nos braços dele, permitindo-se acreditar, permitindo-se ter esperança. Quando se separaram, Ethan sorriu. Então, amanhã à noite no hotel, vais continuar a vir? Todas as noites até me dizeres para parar. Ele levantou-se, puxando-a consigo. E talvez mesmo depois disso. Maya acompanhou-o até a porta. Ficaram no corredor, nenhum deles querendo despedir-se. Amo-te, disse Ethan, caso não tenha deixado isso claro o suficiente antes. Eu também te amo. Maya levantou-se na ponta dos pés para o beijar. Conduz com cuidado. Sempre. Depois de ele sair, Maya encostou-se à porta fechada e sorriu. Sorriu de verdade. O medo ainda estava lá, à espreita nos limites. Mas estava menor agora, controlável. Foi ver o Derek antes de ir para a cama. Ele estava a dormir profundamente, agarrado à sua peça de xadrez, o cavalo branco, numa das mãos. Maya beijou-lhe a testa. Vamos ficar bem, meu amor, ela sussurrou. Todos nós. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou. A semana seguinte passou numa feliz correria. Ethan ia ao hotel todas as noites, fazendo companhia a Maya durante os seus turnos. Trazia café e lanches e histórias sobre o seu dia. Perguntava sobre o dela. Falavam e riam e roubavam beijos quando a Clara não estava a olhar. Nas suas noites de folga, Maya levava Derek para jantar com Ethan. Nada de extravagante. Apenas hambúrgueres, batatas fritas e gelados. Encontros normais que pareciam extraordinários porque estavam juntos. Devagar, com cuidado, estavam a construir algo. Uma base. Uma vida. Mas Maya sabia que não podiam esconder-se para sempre. Eventualmente, teriam de enfrentar o mundo dele. As festas da empresa, os jantares de negócios, as pessoas que a julgariam por não ser suficiente. Ela tentava não pensar nisso. Tentava apenas aproveitar o presente. Mas o futuro tinha uma maneira de aparecer. Estivéssemos nós prontos ou não. Uma noite, enquanto Maya fazia o check-in a um hóspede atrasado, ouviu uma voz familiar atrás dela. Ora, ora. Vejam quem ainda anda por aqui. O sangue de Maya gelou. Virou-se devagar. Sophie estava na recepção, vestida com um casaco de marca e sapatos de salto alto, que provavelmente custavam mais do que o carro da Maya. O seu cabelo louro estava perfeito. A maquilhagem impecável. Parecia ter saído de uma revista. Sophie. Maya manteve a voz firme. Posso ajudar em alguma coisa? Podes parar de brincar às casinhas com o meu noivo. O sorriso da Sophie era áspero. Ex-noivo. Tanto faz. O Ethan não está aqui. Ah, eu sei. Consultei a agenda dele. Está numa reunião do Conselho de Administração até às 10.
Sophie aproximou-se. O que nos dá tempo para falar? De mulher para mulher. O coração de Maya estava acelerado, mas ela manteve o rosto inexpressivo. Acho que não temos nada para falar. Não temos? Sophie apoiou-se na secretária. Tu realmente achas que isto vai durar? Tu e o Ethan a brincarem aos Romeu e Julieta, separados pela diferença de classes sociais. Isso não é da sua conta. Tornou-se da minha conta quando ele deitou fora tudo o que construímos juntos. A voz da Sophie ficou fria. Tens alguma ideia do que fizeste? Ele está a afastar-se da empresa, a delegar em subordinados, a faltar a reuniões importantes. Tudo porque está demasiado ocupado a fazer de papá para o teu rapazinho. As palavras atingiram-na como um tapa. Ele não está a fazer de nada. Não está? Vamos, Maya, seja realista. Quanto tempo achas que um homem como o Ethan vai ficar satisfeito com uma mulher como tu? Os olhos da Sophie percorreram-na de alto a baixo. Até és bonita, suponho. De uma maneira simples, pura. Mas não és sofisticada, não és educada, não estás ao nível dele. E, eventualmente, ele vai reparar. Tu não sabes nada sobre nós. Eu conheço-o. Estive com ele durante 3 anos. Sei que ele se aborrece facilmente. Sei que ele gosta mais da perseguição do que da conquista. Sei, a voz da Sophie tornou-se cortante, que tu és uma novidade, uma distração, e quando ele acabar de fazer de Salvador, voltará para a sua vida real, sem ti. As mãos de Maya tremiam. Cada palavra que Sophie dizia alimentava os seus medos mais profundos, aqueles que ela tentava tanto silenciar. Ele ama-me, disse Maya, mas a sua voz soava incerta até para os seus próprios ouvidos. Ele pensa que sim, mas o amor não é suficiente, querida. Não no mundo real. Não quando há reuniões do conselho e galas de solidariedade e jantares de negócios onde tu parecerias um peixe fora de água. O sorriso da Sophie era de pena. Vais envergonhá-lo. E a ti mesma. E, eventualmente, ele vai perceber isso. É melhor acabar agora, antes que fiques ainda mais apegada. Antes que o teu filho se magoe. A menção de Derek fez o estômago de Maya revirar. Deixe o meu filho fora disto. Estou a tentar ajudar-te. A voz da Sophie tornou-se quase gentil. Já estive onde tu estás, a acreditar na fantasia, a pensar que o amor tudo vence, mas não vence. A realidade sempre ganha. E a realidade é que tu e o Ethan são de mundos diferentes. Ele será sempre o administrador delegado. E tu serás sempre a recepcionista de hotel que ele conheceu durante o seu colapso. Maya não conseguia falar. Não conseguia respirar. Cada palavra que Sophie dizia ecoava na sua cabeça, confirmando tudo o que ela temia. Afasta-te agora, Sophie disse suavemente. Antes que seja tarde demais. Antes que te magoes. Antes que o teu filho se apaixone ainda mais por um homem que vai embora. Poupa-te ao desgosto, Maya, porque eu prometo-te ele está a caminho. Sophie endireitou-se e caminhou em direção à porta. Depois parou e olhou para trás. Ele vai agradecer-te por isso, eventualmente. Tu também. E depois ela foi embora, deixando Maya sozinha com os seus pensamentos e os seus medos e a terrível certeza de que talvez, apenas talvez, Sophie tivesse razão. Maya passou o resto do seu turno em piloto automático. As suas mãos moviam-se mecanicamente, fazendo o check-in dos hóspedes, atendendo telefones, arquivando papéis, mas a sua mente estava noutro lugar por completo. És uma novidade, uma distração. Serás sempre a recepcionista de hotel que ele conheceu durante o seu colapso. É melhor acabar agora antes que o teu filho se magoe. Quando Ethan chegou ao hotel pouco antes da meia-noite, Maya não conseguia encará-lo. Olá, linda. Ele inclinou-se sobre a secretária para lhe beijar a bochecha. Desculpa o atraso. A reunião do conselho demorou mais do que o previsto. Mas trouxe-te? Ele parou. O que se passa? Nada. Estou só cansada. Maya. Ele disse o nome dela como uma pergunta. Fala comigo. Estou bem. A sério. Ela forçou um sorriso. Como correu a tua reunião? Ethan estudou-lhe o rosto. O que aconteceu? Nada aconteceu. Eu estou só. A Sophie esteve aqui, não esteve? Os olhos de Maya fixaram-se nos dele. Como soubeste? Porque estás a fazer aquilo de te afastares, de ergueres muros. Ethan deu a volta à secretária. O que é que ela te disse? Não importa. Importa para mim. A voz dele era gentil, mas firme. Por favor, Maya. Diz-me. A garganta de Maya estava apertada. Ela disse que isto não vai durar. Que eu te vou envergonhar.
que te vais aborrecer e ir embora, que eu devia acabar agora antes que o Derek se magoe. As palavras jorraram, cada vez mais rápido. E ela tem razão, Ethan. Ela tem razão em tudo. Não, ela não. Sim, ela tem. A voz de Maya falhou. Eu tenho tentado não ver, mas é verdade. Somos de mundos diferentes. Eu não pertenço à tua vida, não de verdade. E, eventualmente, vais perceber isso. Para. Ethan segurou-lhe os ombros com gentileza. Ouve-me. A Sophie está amargurada e zangada porque eu te escolhi em vez dela. Ela está a tentar envenenar o que temos porque não suporta ver-me feliz. Mas e se ela não estiver errada? E se eu for apenas uma distração? E se... Não és uma distração. És a mulher que eu amo. A mulher com quem quero construir uma vida. Os seus olhos cinzentos eram intensos. Não me importo com o que a Sophie diz. Não me importo com o que qualquer um diz. Tu és tudo para mim, Maya. Maya queria acreditar nele. Queria tanto. Mas o medo enrolara-se no seu coração como correntes. Preciso de algum tempo, ela sussurrou, para pensar. O rosto de Ethan desabou. Tempo para quê? Para perceber se isto é realmente o melhor. Para mim, para o Derek. Ela não conseguia encará-lo nos olhos. Para ti. Não faças isso. Não a deixes ganhar. Não estou a deixar ninguém ganhar. Estou a tentar proteger o meu filho. A voz de Maya tremia. Ele já está tão apegado a ti. Se isto se desmoronar, não vai desmoronar. Tu não podes prometer isso. As palavras saíram alto demais, demasiado desesperadas. Tu não podes prometer que não vais acordar um dia e perceber que não sou o suficiente, que não consigo encaixar no teu mundo, que cometeste um erro. Ethan olhou como se ela lhe tivesse dado um soco. É isso mesmo que pensas? Que és um erro? Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Já não sei o que pensar. Ficaram ali na recessão silenciosa, o espaço entre eles a parecer quilômetros. Finalmente, Ethan deu um passo atrás. Está bem, se precisas de tempo, eu dou-te tempo. A voz dele estava rouca. Mas Maya, eu não estou a desistir de nós. Não estou a afastar-me. Por isso, tira todo o tempo que precisares. Eu estarei aqui quando estiveres pronta. Ele virou-se e caminhou em direção ao elevador. Maya viu-o partir. O coração a partir-se a cada passo. Quando as portas do elevador se fecharam, ela afundou-se na cadeira e deixou as lágrimas caírem. Maya não voltou ao hotel durante 3 dias. Ligou a dizer que estava doente novamente, a sua voz oca quando Clara atendeu. Querida, não podes continuar a fugir disto, disse Clara gentilmente. Não estou a fugir, só preciso de pensar. Pensar é bom, mas esconder-se não é. Clara suspirou. Ele está aqui, sabes? Todas as noites, apenas sentado naquele bar do hotel, à espera. O peito de Maya doeu. Diz-lhe para parar. Não lhe digo nada. Isso é entre vocês os dois. Clara fez uma pausa. Mas Maya, esse homem ama-te. Ama-te de verdade. Não deixes que o medo te faça deitar isso fora. Depois de Clara desligar, Maya sentou-se no seu apartamento escuro e tentou dar sentido a tudo. Fez listas na cabeça. Prós e contras. Razões para ficar, razões para ir. Mas cada vez que tentava convencer-se de que não tinham futuro, lembrava-se da maneira como Ethan olhava para Derek, da maneira gentil como o ensinava a jogar xadrez, da paciência na sua voz, do amor nos seus olhos. Lembrou-se de estarem deitados na relva, a observar as nuvens, da sensação da mão dele na dela, da maneira como ele a fazia rir, a fazia sentir-se vista, a fazia sentir que talvez, apenas talvez, ela merecesse ser feliz. Derek estava mais calado que o habitual. Já não perguntava pelo Sr. Ethan. Apenas brincava sozinho com o seu jogo de xadrez, movendo as peças pelo tabuleiro como se estivesse a jogar contra um fantasma. Na 4ª noite, Maya aconchegou-o na cama. Derek olhou para ela com olhos tristes. Fiz alguma coisa errada? Ele perguntou. É por isso que o Sr. Ethan não vem mais? O coração de Maya partiu-se. Oh, meu amor, não fizeste nada de errado. Então, por que é que ele se foi? É complicado, Derek. É o que os adultos dizem sempre quando não querem dizer a verdade. A voz do Derek era baixinha. Já não o amas? Amo. Muito mesmo. Então, por que não podemos vê-lo? Como se explicava o medo a uma criança de 7 anos? Como se explicava que, às vezes, o amor não é suficiente para superar todos os obstáculos no caminho? Tenho medo, Maya admitiu. Medo de que não sejamos suficientes para ele.
de que ele vá embora, de que te magoes. Derek sentou-se na cama. Mamã, eu já estou magoado. Por que não nos deixas vê-lo? Porque estás sempre triste. Porque tens medo de algo que ainda nem aconteceu. Da boca dos miúdos, a verdade. Mais uma vez. O Sr. Ethan disse-me uma coisa. Derek continuou. Quando estávamos a jogar xadrez da última vez, ele disse que às vezes tens de fazer um movimento mesmo quando não tens a certeza de que é o certo, porque não fazer um movimento também é uma escolha, e às vezes é a pior escolha de todas. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Quando é que ficaste tão inteligente? Sempre fui inteligente. Derek deu-lhe um pequeno sorriso. Tu é que nem sempre ouves. Maya abraçou-o com força. Tens razão. Em tudo. Então podemos ver o Sr. Ethan outra vez? Deixa-me falar com ele primeiro, está bem? Preciso de resolver uma coisa. Precisas de pedir desculpa. Sim, preciso mesmo. Depois de Derek adormecer, Maya pegou no telemóvel. Tinha 17 mensagens por ler do Ethan. Tinha tido demasiado medo de as abrir, mas agora percorreu-as, o coração a partir-se com cada uma. Amo-te. Isso não mudou. Tira todo o tempo que precisares. Eu espero. Tenho saudades tuas, de ambos. Por favor, não desistas de nós. Não vou a lado nenhum. Ainda aqui, ainda à espera, ainda a amar-te. As mensagens tinham parado há 3 dias. O estômago de Maya revirou. E se ela tivesse esperado demais? E se ele tivesse finalmente desistido? Digitou uma mensagem com as mãos trêmulas. Podemos falar, por favor? A resposta veio imediatamente. Sim, quando? Onde? Amanhã. No parque onde fizemos o nosso piquenique. 12:00. Estarei lá. Maya pousou o telemóvel e respirou fundo. Amanhã ela enfrentaria os seus medos. Amanhã ela pararia de fugir. Amanhã ela lutaria pelo que queria. Ethan já estava à espera quando Maya chegou ao parque. Ele estava sentado num banco debaixo do mesmo carvalho, onde tinham estendido a sua manta de piquenique. Parecia cansado, desgastado. Mas quando a viu, o rosto dele transformou-se por completo. Maya caminhou na direção dele devagar, o coração a bater forte. Olá, ela disse. Olá. Ele levantou-se. Onde está o Derek? Com a minha vizinha. Pensei que devíamos falar sozinhos primeiro. Sentaram-se juntos no banco, sem se tocarem. O silêncio prolongou-se entre eles. Desculpa, disse Maya finalmente, por me ter afastado, por deixar a Sophie meter-me ideias na cabeça, por não ter confiado no que temos. Ethan pegou na mão dela. Eu também sinto muito, por não ter percebido o quão assustada estavas, por não ter entendido a pressão em que estavas. Tu não tens nada para pedir desculpa. Tu foste apenas honesto e paciente e... A voz dela quebrou, e eu atirei-te na cara porque estava apavorada. De quê? Diz-me. Diz-me de verdade. Maya respirou fundo, trêmula. De não ser suficiente. De tu acordares um dia e me veres da maneira como a Sophie me vê, como inferior, como alguém que não pertence ao teu mundo. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, de te ver partir e saber que fui burra o suficiente para me deixar acreditar no conto de fadas. Ethan segurou-lhe o rosto, limpando-lhe as lágrimas com os polegares. Queres saber o que eu vejo quando olho para ti? Maya acenou com a cabeça, incapaz de falar. Eu vejo força, o tipo de força que se levanta todas as manhãs e trabalha de noite e cria um miúdo incrível sozinha. Eu vejo bondade. O tipo que leva café terrível a um estranho escondido no escuro. Eu vejo beleza. Não apenas física, embora, meu Deus, sejas linda, mas o tipo que vem de seres genuinamente boa. A voz dele estava embargada pela emoção. Eu vejo um lar, Maya. Quando olho para ti, eu vejo um lar. Mas a Sophie disse, a Sophie está errada. Em tudo. Sobre mim, sobre ti, sobre nós. A mandíbula de Ethan contraiu-se. E eu estou farto de a deixar ter poder sobre a minha vida. Sobre a nossa vida. O que queres dizer? Quero dizer que a confrontei. Ontem, no escritório dela, à frente dos colegas. Um sorriso feroz cruzou-lhe o rosto. Eu disse-lhe para se afastar de ti, para parar de tentar sabotar o que temos, que ela perdeu todo o direito de ter uma opinião sobre a minha vida quando escolheu destruir o que tínhamos. Os olhos de Maya arregalaram-se. Tu fizeste isso? Fiz. E disse-lhe outra coisa também. Ele pegou nas 2 mãos de Maya. Eu disse-lhe que estava apaixonado por uma mulher que me faz querer ser melhor,
que me desafia e me mantém com os pés na terra e me lembra o que é realmente importante na vida. E essa mulher és tu. Ethan, não terminei. Ele sorriu suavemente. Eu disse-lhe que tu não és uma distração nem uma fase. Tu és o meu futuro. Tu e o Derek, ambos. E nada do que ela diga ou faça vai mudar isso. Maya não conseguia falar através das lágrimas. Eu sei que o meu mundo parece grande e intimidante. Ethan continuou. A empresa, o dinheiro, as expectativas. Mas eis o que a Sophie não entende. Esse mundo não significa nada sem alguém para partilhá-lo. É apenas ruído, pressão e vazio. Ele apertou-lhe as mãos. Tu preenches os espaços vazios, Maya. Tu fazes tudo ter sentido. Não posso prometer que não vou voltar a ter medo. Maya sussurrou. Não estou a pedir promessas. Estou a pedir uma oportunidade real, para provar que isto é real, que podemos construir algo que dure. Ele puxou-a para mais perto. Amo-te, amo o teu filho, amo a vida que poderíamos ter juntos, e estou disposto a lutar por isso. A questão é, tu estás. Maya olhou para os seus olhos cinzentos. Viu a vulnerabilidade ali, a esperança, a certeza absoluta, e ela percebeu algo. Tinha estado tão focada em todas as maneiras como isto poderia falhar que se tinha esquecido de todas as maneiras como poderia funcionar. Tinha tido tanto medo do fim que tinha parado de viver o presente. Sim, ela disse, estou disposta a lutar por isso. O sorriso de Ethan era como um nascer do sol. A sério, a sério. Maya riu por entre as lágrimas. Amo-te, Ethan. Estou apavorada de morrer, mas amo-te. E quero isto, quero-nos. Quero construir uma vida juntos e ver onde nos leva. Mesmo que seja complicado, especialmente se for complicado. Ela segurou-lhe o rosto. Não posso prometer que serei perfeita. Não posso prometer que não vou entrar em pânico às vezes. Mas prometo que não vou fugir. Prometo que falarei contigo quando tiver medo. Prometo que vou tentar. É tudo o que preciso. Ethan beijou-a, profundo e lento, e cheio de promessa. Vamos fazer isto resultar, Maya, prometo-te. Quando se separaram, ambos sorrindo através das lágrimas, o Ethan tirou algo do bolso. Tenho algo para te perguntar. Bem, duas coisas, na verdade. O coração da Maya disparou. Primeiro, muda-te para a minha casa. Tu e o Derek. A minha casa é demasiado grande e vazia, e eu quero acordar contigo todas as manhãs. Quero tomar o pequeno almoço com o Derek. Quero fazer parte da tua vida diária, não apenas dos turnos da noite. Ele fez uma pausa. Eu sei que é rápido, mas quando se sabe, sabe-se, certo? A mente da Maya estava a girar. Mudar-se para a casa dele era enorme, aterrorizante, e exatamente o que ela queria. Sim, disse ela. Sim, vamos mudar-nos para a tua casa. O sorriso do Ethan era radiante. Ah, sério? Ah, sério. O Derek vai enlouquecer de alegria. Isso leva-me à segunda coisa. A expressão do Ethan tornou-se mais séria. Quero estar lá. Estar mesmo presente. Para ambos. Peças da escola e histórias para dormir e jogos de xadrez e jantares aborrecidos durante a semana. Quero tudo isso. E sei que não sou o pai biológico dele, mas se me permitires, gostaria de ser o pai dele. Em todos os sentidos importantes. A Maya estava a chorar novamente. Ele adoraria isso. Ele já pensa em ti assim. Bom, porque eu já penso nele como meu filho. O Ethan limpou as lágrimas dela. Vamos ser uma família, Maya. Uma família a sério. Tu, eu e o Derek. Estás de acordo? É mais do que bom. É tudo. Sentaram-se naquele banco, abraçados, enquanto o mundo girava à sua volta. Famílias brincavam no parque, cães ladravam, crianças riam. E a Maya finalmente permitiu-se acreditar em finais felizes. Foram buscar o Derek juntos. Quando ele os viu à porta, o rosto dele iluminou-se como o Natal. Sr. Ethan, voltou. Voltei, campeão, se estiveres de acordo. É mais do que bom. O Derek lançou-se ao Ethan. Senti tanto a sua falta. Eu também senti a tua falta. O Ethan apanhou-o facilmente. Ei, temos novidades, queres sentar-te? Sentaram-se na sala de estar da Maya. Em breve, a sua antiga sala de estar. O Derek saltitava no sofá, incapaz de ficar quieto. Quais são as novidades? São boas notícias? As melhores notícias, disse Ethan. Como te sentirias em mudar para um lugar maior com o teu próprio quarto e um quintal? Os olhos do Derek arregalaram-se. O meu próprio quarto? O teu próprio quarto.
grande o suficiente para a tua cama e o teu tabuleiro de xadrez e tudo o mais que quiseres. E viveríamos todos lá? Tu e a mamã e eu? Todos nós, confirmou Maya. Se quiseres? Se eu quiser. O Derek saltou e pulou. Sim, sim, 1000 vezes sim. O Ethan riu-se. Esperava que dissesses isso. Posso ter um cão? Podemos jogar xadrez todos os dias? Podemos... Uma coisa de cada vez, campeão. O Ethan mexeu-lhe no cabelo. Mas sim ao xadrez. E podemos falar sobre o cão. O Derek abraçou ambos. Este é o melhor dia da minha vida. Por cima da cabeça do Derek, os olhos da Maya e do Ethan encontraram-se. O amor ali era inconfundível. Estavam realmente a fazer isto, a construir uma vida juntos, a dar o salto. E pela primeira vez a Maya não estava com medo. O dia da mudança chegou 2 semanas depois. A penthouse do Ethan era tudo o que a Maya tinha imaginado e mais. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Uma cozinha maior do que o seu apartamento inteiro. E um quarto para o Derek, com espaço suficiente para todos os seus brinquedos e ainda mais. Mamã, olha! O Derek correu de divisão em divisão. Há uma banheira tão grande como uma piscina, e o roupeiro é enorme. E ele parou à entrada do que seria o quarto deles. Mamã, tu e o Sr. Ethan estão a partilhar um quarto. Isso quer dizer que estão mesmo juntos? A sério? A Maya corou. Sim, querido, a sério. Bom, o Derek sorriu. O Tommy na escola disse que os pais dele partilham o quarto porque são casados. Vão casar? O Ethan apareceu atrás deles a carregar uma caixa. Essa é uma boa pergunta, Derek. O que achas? Devo casar com a tua mãe? Ethan! O rosto da Maya ardeu, mas o Derek já acenava entusiasticamente. Sim, assim serias mesmo o meu pai. Não só de brincadeira. Não estou a fingir, disse Ethan seriamente. Já sou o teu pai no meu coração. A papelada são apenas detalhes. Então vais casar com a mamã? O Ethan olhou para a Maya, os seus olhos suaves. Se ela me aceitar. Talvez não hoje, mas um dia, quando ambos estivermos prontos. O coração da Maya estava tão cheio que pensou que ia arrebentar. Um dia parece perfeito. Passaram o dia a desfazer as malas e a arranjar a mobília. A Clara apareceu com bolachas e felicitações. O Derek fez-lhe uma visita guiada ao seu novo quarto pelo menos 5 vezes. Naquela noite, depois de o Derek adormecer na sua nova cama, a Maya e o Ethan ficaram na varanda a observar a cidade. As luzes cintilavam como estrelas. Feliz? Perguntou Ethan, envolvendo-a nos braços por trás. Aterrorizada, admitiu Maya. Mas sim, feliz. Um terror bom ou um terror mau? Um terror bom. O tipo que significa que algo importa. Ela encostou-se a ele. Obrigada, por não teres desistido de nós. Obrigada por não teres fugido. Não permanentemente, pelo menos. Ele beijou-lhe a têmpora. Vamos ter uma boa vida, Maya. Nós os 3. Eu sei. E sabia. Finalmente, completamente, ela acreditou. O verdadeiro teste chegou 1 mês depois. A empresa do Ethan estava a organizar uma gala. Traje de gala, champanhe. Todos os que eram alguém no mundo da tecnologia. E o Ethan queria a Maya ao seu lado. Não tens de ir, disse ele quando viu o pânico dela. Posso arranjar uma desculpa? Não. A Maya respirou fundo. Chega de esconder. Estamos juntos. Isso significa enfrentar o teu mundo. Mesmo as partes assustadoras. Tens a certeza? Nem um bocadinho. Mas vou fazê-lo na mesma. A Clara foi às compras de vestido com ela. Encontraram um vestido preto simples que a fazia sentir elegante sem esforço. A Clara ajudou-a a praticar conversa fiada e ensinou-lhe qual garfo usar para quê. Vai ser incrível, disse a Clara, enquanto saíam da boutique. Sê apenas tu mesma. É tudo o que o Ethan quer. Na noite da gala, as mãos da Maya tremiam enquanto vestia o vestido. O Ethan bateu à porta do quarto. Posso entrar? Sim. Ele entrou e parou. Maya, estás... Uau! Ela virou-se para ele. Demasiado. Perfeita. Estás perfeita. Ele aproximou-se dela e pegou nas suas mãos. Estás bem? Nervosa. E se eu disser a coisa errada? E se usar o garfo errado? E se alguém perguntar o que faço e eu tiver de dizer que trabalho no turno da noite num hotel? Então dizes-lhes exatamente isso, de cabeça erguida. O Ethan apertou as mãos dela. Trabalhas muito para sustentar o teu filho. Não há vergonha nisso. Quem pensar o contrário não merece o teu tempo. Fácil para ti dizer isso. Eu sei. Mas eu estarei ao teu lado. A noite toda.
E se alguém te deixar desconfortável, nós vamos embora, combinado? Combinado. A gala foi realizada num salão de baile de hotel resplandecente, ainda mais chique do que o Grand Meridian. O coração da Maya batia forte enquanto entravam, a mão do Ethan firmemente na dela. As cabeças viraram-se. As pessoas olhavam. A Maya sentiu o peso do julgamento deles, da sua curiosidade, mas o Ethan apenas sorriu e conduziu-a pela multidão, apresentando-a a todos. Esta é a Maya Harris, a mulher de quem vos falei. Maya, este é o Jonathan, ele está na direção. A Maya gere o turno da noite no Grand Meridian, o melhor hotel da cidade. Ele nunca pediu desculpa por ela, nunca minimizou quem ela era. Apresentou-a com orgulho, como se ela fosse a pessoa mais importante na sala, e lentamente os nervos da Maya acalmaram-se. Conversou com membros da direção e investidores, riu-se das piadas deles e contou histórias sobre hóspedes do hotel. Ela era ela mesma, e isso era o suficiente. À meio da noite, a Sophie apareceu. Estava deslumbrante num vestido vermelho, o cabelo loiro perfeito. Mas quando viu a Maya no braço do Ethan, algo cintilou nos seus olhos. Surpresa. Talvez até respeito. Ethan, disse a Sophie friamente. Maya. Sophie. A voz do Ethan era educada, mas distante. A desfrutar da noite? Bastante. Vejo que trouxeste a tua acompanhante. A minha namorada, corrigiu Ethan. A Maya e eu estamos juntos. A sério. Pensei que tinha deixado isso claro. O sorriso da Sophie era forçado. Sim, deixaste. Ela olhou para a Maya. Estás linda, Maya. Obrigada. A Maya manteve a voz firme, mesmo com o coração a acelerar. O Ethan tem muita sorte em ter-te. As palavras pareciam genuínas, ou pelo menos não ativamente hostis. Eu é que sou o sortudo, disse Ethan, puxando a Maya para mais perto. A Sophie estudou-os por um momento. Depois acenou ligeiramente com a cabeça. Espero que sejam felizes. Ambos. Digo-o a sério. E depois afastou-se. A Maya soltou um suspiro que não sabia que estava a aprender. Isso correu melhor do que o esperado, murmurou Ethan. Ela parecia diferente. Talvez ver-nos juntos a tenha feito perceber que acabou mesmo, que perdeu. Ou talvez ela apenas tenha seguido em frente. A Maya observou a Sophie desaparecer na multidão. De qualquer forma, fico feliz que isso esteja resolvido. Eu também. O Ethan girou-a para a pista de dança. Danças comigo? Não sei dançar, não assim. Ainda bem que sou um excelente professor. Ele puxou-a para perto, guiando-a pelos passos. É só seguires-me. Eles balançavam juntos, movendo-se pela multidão. A Maya apoiou a cabeça no peito dele, sentindo o batimento cardíaco dele sob a sua bochecha. Vês? Murmurou Ethan. Tu pertences aqui. Exatamente aqui comigo. E enquanto dançavam sob os candelabros, a Maya finalmente acreditou nele. Ela pertencia. Não porque se encaixasse perfeitamente no mundo dele, mas porque tinham criado o seu próprio mundo juntos, um construído sobre amor, confiança e vulnerabilidade. 6 meses depois, a Maya estava no lobby do Grand Meridian, mas desta vez, ela não estava atrás da recepção. Era uma convidada a assistir à festa de reforma da Clara. A Clara tinha lágrimas nos olhos, enquanto a Maya a abraçava. Olha para ti, radiante, feliz, apaixonada. Tudo graças a ti, disse Maya. Continuaste a empurrar-me para arriscar. Só precisavas de um empurrãozinho. A Clara apertou-lhe a mão. Como está tudo? Como está o Derek? Incrível. Está a prosperar. O Ethan inscreveu-o no clube de xadrez da escola. Praticam juntos todas as noites. E tu? Ainda a trabalhar nos turnos da noite? A Maya abanou a cabeça. Desisti no mês passado. Vou voltar à escola. Começo a universidade comunitária no outono. Curso de educação. Os olhos da Clara arregalaram-se. Maya, que maravilha! O Ethan tem me encorajado, ajudando-me a acreditar que consigo. A Maya sorriu. Estou aterrorizada, mas também entusiasmada. Vai ser uma professora incrível. O Ethan apareceu com o Derek, que estava a usar um pequeno fato e parecia adorável. Senhoras, estamos a interromper? Nunca. A Clara abraçou-os a ambos. Olha para esta linda família. O Derek sorriu. O Sr. Ethan, quero dizer, pai, diz que podemos ir buscar gelado depois disto. O coração da Maya inchou. O Derek tinha começado a chamar pai ao Ethan naturalmente, sem que lhe fosse pedido. Encaixava-se.
como tudo o resto na sua nova vida. Gelado parece perfeito, disse Maya. Ficaram na festa por mais 1 hora, a rir e a celebrar as décadas de serviço da Clara. Quando finalmente saíram, atravessando o lobby onde tudo tinha começado, a Maya parou. O que foi? Perguntou Ethan. Só a recordar. Aquela primeira noite, quando te trouxe um café horrível e te disse que parecias estar a desistir. O Ethan sorriu. O melhor café horrível que alguma vez bebi. Estavas tão destroçado, tão perdido? Estava, e depois tu encontraste-me. Ele segurou o rosto dela. Tu salvaste-me, Maya, em todos os sentidos importantes. Salvamo-nos um ao outro, corrigiu ela. Sim, salvamo-nos. O Derek puxou as mãos de ambos. Anda, gelado! Saíram para a noite amena, de mãos dadas. Uma família, imperfeita, real e completa. A Maya olhou para o Ethan. Para o homem que se tinha escondido na escuridão e agora estava na luz. Para o homem que amava o seu filho como se fosse seu. Para o homem que a fez acreditar em segundas oportunidades e finais felizes. Eu amo-te, disse ela. Eu também vos amo. A ambos. O Derek balançava-se entre eles enquanto caminhavam. Podemos comer chocolate? Podes comer o que quiseres, campeão. O melhor dia de sempre, anunciou o Derek, e a Maya teve de concordar. Não porque fosse perfeito, não porque tudo fosse fácil, mas porque estavam juntos, porque se tinham escolhido um ao outro, porque tinham lutado por isto e vencido. Ela tinha tanto medo de contos de fadas, tão convencida de que não eram reais, mas ali, com o Ethan de um lado e o Derek do outro, ela percebeu algo. Contos de fadas não eram sobre pessoas perfeitas a viver vidas perfeitas. Eram sobre pessoas quebradas que se encontravam e escolhiam ser corajosas. Escolhiam amar apesar do medo. Escolhiam acreditar em algo maior do que elas mesmas. E às vezes, se tivesses muita sorte, essas escolhas levavam à magia. Não o tipo com chinelos de cristal e fadas madrinhas. O tipo real. O tipo que acontecia em lobbies de hotel e bancos de parque, e momentos comuns que se tornavam extraordinários por causa de com quem os partilhavas. A Maya apertou as mãos de ambos e sorriu. Este era o seu conto de fadas, desarrumado, imperfeito e absolutamente real, e ela não mudaria uma única coisa. 1 ano depois. O lounge do hotel parecia diferente durante o dia, mais claro, mais acolhedor, menos como um esconderijo e mais como um lugar onde coisas novas começavam. A Maya sentou-se na mesma poltrona de orelhas onde tinha encontrado o Ethan pela primeira vez, mas desta vez ela não estava sozinha. O Ethan sentou-se à sua frente, o tabuleiro de xadrez entre eles. O Derek estava na escola e eles tinham tirado a tarde para estarem juntos. A tua jogada, disse Ethan. A Maya estudou o tabuleiro. Tinha melhorado no xadrez ao longo do último ano. Não tão boa como o Derek, mas melhor. Ela moveu a rainha. Cheque. As sobrancelhas do Ethan levantaram-se. Quando é que ficaste boa nisto? Tenho praticado. O Derek tem me ensinado. Subtil. Mas ele estava a sorrir. Jogaram num silêncio confortável. Tanta coisa tinha mudado num ano. A Maya estava a meio do seu primeiro ano de faculdade. O Ethan tinha reestruturado a sua empresa para trabalhar mais vezes a partir de casa. O Derek tinha crescido 7 centímetros e perdido 2 dentes. Tinham arranjado um cão. Um Golden Retriever chamado Knight. Eram uma família, em todos os sentidos importantes. Maya, disse Ethan de repente. Lembraste do que eu disse ao Derek? Sobre a papelada ser apenas detalhes? A Maya levantou os olhos do tabuleiro de xadrez. Sim. O Ethan levantou-se e tirou algo do bolso. Uma pequena caixa de veludo. O coração da Maya parou. Acho que é hora de tratar dos detalhes. Ele abriu a caixa. Dentro estava um anel simples, bonito, mas não ostentoso. Perfeito. Maya Harris, queres casar comigo? Queres deixar-me ser o teu marido? Queres deixar-me ser oficialmente o pai do Derek? A voz dele estava firme, mas as suas mãos tremiam. Vais construir toda esta vida louca e bonita comigo? Para sempre? Lágrimas escorriam pelo rosto da Maya. Não conseguia falar. Mal conseguia respirar. Sim. Sussurrou ela finalmente. Sim a tudo. O Ethan deslizou o anel no dedo dela e puxou-a para os seus braços. Ficaram ali no meio do lounge do hotel, abraçados com força. A Clara apareceu do nada, limpando os olhos. Eu sabia.
Sabia desde aquela primeira noite quando lhe trouxeste um café horrível. Amaya riu-se através das lágrimas. Estavas a espiar-nos? Talvez um pouco. Mas alguém tinha de garantir que ele fazia as coisas bem. A Clara abraçou-os a ambos. Parabéns, vocês os dois, merecem toda a felicidade. Naquela noite contaram ao Derek juntos. Ele gritou de alegria e atirou-se a ambos. Isso significa que somos uma família a sério agora? Sempre fomos uma família a sério, disse Ethan. Mas sim, agora é oficial. Posso ir ao casamento? Posso vestir um fato? O Knight também pode ir ao casamento? Sim, a tudo, disse Maya. Enquanto o Derek corria para ligar aos amigos, a Maya e o Ethan estavam na varanda, a observar as luzes da cidade a cintilar. Sem arrependimentos? Perguntou Ethan. Nenhum. A Maya encostou-se a ele. E tu? Só o de não te ter encontrado mais cedo. Encontraste-me exatamente quando devias. A Maya virou-se nos braços dele. Encontramo-nos um ao outro. E enquanto se beijavam sob as estrelas, a Maya pensou na jornada que os tinha trazido até ali, nos turnos da noite e no café horrível, no medo e na vulnerabilidade, na escolha de ser corajosa, na escolha de amar. Não tinha sido fácil, mas as melhores coisas nunca o são. Ela tinha sido uma mãe solteira a trabalhar à noite, apenas a tentar sobreviver. Ele tinha sido um CEO destroçado, a esconder-se do mundo. Duas pessoas de lugares diferentes sem razão para se encaixarem, mas tinham se encaixado perfeitamente, desarrumadamente, lindamente, porque o amor não vem de ser perfeito. Vem de estar ao lado de alguém quando está mais fraco. Vem de se escolherem um ao outro, repetidamente, mesmo quando é difícil. A verdadeira força reside em arriscar o coração de novo, mesmo quando este foi partido. E às vezes, se fores corajosa o suficiente para correr esse risco, encontras algo que vale a pena guardar, algo pelo qual vale a pena lutar, algo que parece um lar.